Olá pessoal, estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Boa aula! Oi pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é o Lucas Cabral, professor de História aqui do Rio de Janeiro. E estamos aqui começando o nosso curso para Enem, nossa aula inaugural. Começamos exatamente com uma aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar exatamente a primeira competência e a primeira habilidade dessa primeira competência. Essa primeira competência está aqui no quadro. A competência de área 1, compreender os elementos que constituem as identidades. Bom, esses elementos que constituem as identidades são um ponto interessante para a gente começar trabalhando exatamente por conta do fato de identidade ser um dos pontos mais estudados atualmente e exatamente um ponto muito querido por Enem. Um exemplo disso é que dentro dessa nossa primeira competência nós temos duas das habilidades mais trabalhadas em todas as ciências humanas, sendo que uma delas exatamente é essa nossa de hoje, a habilidade número 1. É a habilidade mais trabalhada, na verdade, desde 98 até hoje, né, no Enem, acabou sendo, dentro de ciências humanas, acabou sendo exatamente a habilidade número 1, a que nós vamos trabalhar aqui hoje. A questão da identidade é um ponto particularmente interessante para mim, é uma das áreas que eu acabei estudando e que eu gosto bastante, pelo fato de você entender como as pessoas se veem. A questão da identidade é essa. E um ponto, né, exatamente fundamental com relação a isso, que talvez não venha à mente logo no primeiro momento, é a ideia de que assim como você possui uma identidade individual, por exemplo, eu me chamo Lucas, você também tem suas identidades coletivas, que contribuem na sua identidade individual. As coisas acabam se tocando a todo momento, esse é um dos pontos interessantes, exatamente, das ciências humanas. O que acontece é que eu sou o Lucas e tenho os meus gostos a partir dos grupos nos quais eu me encaixo. Um exemplo claro disso é que, justamente, como eu falei, eu sou o Lucas, mas ao mesmo tempo que eu sou o Lucas, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou carioca, eu sou flamenguista. Então eu tenho uma infinidade de características, de identidades coletivas, nas quais eu pertenço, né? E isso ajuda a me formar exatamente como um próprio indivíduo. Isso é um ponto interessante porque a gente vai trabalhar as 5 habilidades, né, ao longo das nossas próximas aulas de Ciências Humanas, vamos trabalhar as 5 habilidades que compõem, né, essa competência número 1, para a gente entendendo como essas identidades vão sendo construídas, exatamente. Então, o que significa, né, o que significaria exatamente você ser brasileiro ou você pertencer a determinado grupo? E a partir daí você ser quem você é. Essa nossa primeira competência, como eu falei, é uma competência bastante importante e acho que é sempre válido termos uma explicação, né, um pouco geral, do que seriam as competências e do que seriam as habilidades. A prova do Enem, como vocês já bem sabem, é uma prova um pouco diferente dos modelos mais antigos de vestibular e você entender exatamente o que ele está te pedindo é uma questão sempre fundamental. A partir disso, vamos para a nossa aula de hoje, nossa habilidade de número 1, interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Primeiro ponto importante que eu gostaria de marcar com vocês é a ideia de fontes. O que seriam fontes, na verdade? As fontes vão acabar sendo, né, uma questão interessante para a gente chamar a atenção, porque as fontes são um material fundamental de estudo, de pesquisa de um historiador ou de um geógrafo. O que seria uma fonte? Uma fonte é aquilo que te traz, né, exatamente, que te dá exatamente uma questão que vai acabar trabalhando, a ideia de onde você pode trabalhar ou o que você não pode trabalhar. Uma fonte é um documento de época, ou um documento específico daquele assunto com o qual você está estudando, com o qual você está trabalhando. Por exemplo, uma fonte você pode trabalhar uma carta ou uma lei expedida em 1600 e qualquer coisa. Isso é uma fonte de época, sem problemas, sem dúvida alguma. Além disso, né, dessa questão das fontes, as fontes são divididas em 2 pontos diferentes. As fontes podem ser consideradas materiais ou imateriais. E o que significaria isso? Fontes materiais são aquelas fontes que você consegue tocar, que elas têm materialidade, são fontes reais. Então você consegue encostar, é um papel, é alguma coisa do tipo. Além disso, você tem as fontes imateriais. Primeiramente, apenas para a gente exemplificar, o que seria uma fonte material? A fonte material acabaria sendo, como eu falei, uma lei, um documento, uma carta, qualquer coisa desse tipo. Agora, por outro lado, uma fonte material pode parecer um pouco mais difícil de você entender exatamente o que é. Uma fonte material, por outro lado, é a ideia exatamente de você acabar tendo uma fonte, algo que vai servir para você estudar aquela época, mas que você não consegue tocar. Um exemplo disso, uma dança, uma música, uma festa, qualquer coisa do tipo. E tudo pode ser usado como fonte, Lucas?
Tudo, absolutamente tudo. Então esse vídeo que estamos gravando aqui nesse momento pode ser usado como uma fonte para que as pessoas daqui a 100 anos entendam mais ou menos como as pessoas se preparavam exatamente para o Enem, a prova mais importante do Brasil aqui em 2013. Assim como a gente poderia usar uma fotografia de época como uma fonte, uma pintura, uma escultura, como qualquer coisa do tipo. Até coisas da sua vida, no dia a dia, você pode usar como fonte. Um vídeo de você, criança, por exemplo, brincando com seu irmão, dando peteleco na orelha dele, é uma fonte exatamente daquela época. Uma fonte de como vocês brincavam, de como você era chato como irmão quando era criança, qualquer coisa do tipo. Então temos sempre essas fontes e a ideia de que você pode trabalhar com elas para entender exatamente como as pessoas daquela época viviam. É assim que nós, historiadores, acabamos entendendo as épocas passadas, a partir das suas fontes. Sejam vestígios arqueológicos, como pedaços de cerâmica ou qualquer coisa do tipo, ou vestígios um pouco mais fáceis de serem trabalhados, como, por exemplo, uma lei ou um relato histórico, qualquer coisa do tipo. Ok? Entendida a nossa competência e a nossa habilidade, vamos entrar num exemplo exatamente para a gente compreender na prática como o Enem pode trabalhar essa ideia da nossa habilidade de número 1. O Enem pode trabalhar essa habilidade, por exemplo, através da aula, nossa aula símbolo aqui da aula de hoje, vai ser o Renascimento. Vamos entender o Renascimento, fenômeno ali que ocorre entre os séculos 13 e 16. Por que o Renascimento foi escolhido exatamente para isso? O motivo é simples. O trabalho do Renascimento se dá muito em cima de obras de arte, e obras de arte como pinturas, esculturas e coisas do gênero, que vão exatamente retratar como as pessoas daquele período, entre os séculos 13 e 16, vão acabar vendo a sua própria forma de vida. Tudo que acontece hoje em dia representa, retrata uma forma como nós encaramos a nossa vida. Então a arte do ano de 2013 é uma arte específica, que se você usasse ela no ano de 1950, ela não faria o menor sentido. Assim como se você usasse uma obra de arte do século XIX, do 1800, agora, em 2013, também seria algo ultrapassado, não faria o menor sentido. Então vamos trabalhar exatamente com as formas como as pessoas viam o seu mundo, encaravam o seu mundo naquela época. E vamos entender um pouco exatamente sobre essa passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, exatamente através das obras de arte do período. Ok? Então começamos aí entendendo os antecedentes. A aula de história é sempre mais ou menos a mesma coisa, a gente começa ali com os antecedentes, coisas que levaram a esse fenômeno. Então o primeiro dos nossos antecedentes é o chamado desenvolvimento comercial. E aqui é o seguinte, para você não cair de paraquedas nesse assunto e não tem a menor ideia do que se passava antes, a gente faz um certo panorama, uma visão mais ou menos do que estava rolando até aquele momento. E aí é o seguinte, o desenvolvimento comercial aqui, nesse período exatamente que estamos trabalhando, dos séculos 13 ao 16, está se dando por quê? Porque no período anterior ele não era desenvolvido. Como assim o comércio não era desenvolvido? Sim, exatamente. Praticamente não havia comércio. O comércio vai se desenvolver bastante, exatamente, nesse período que você acaba tendo a melhoria, a mudança no comércio, assim como uma série de outras mudanças na sociedade. A gente trabalha com a lógica, como eu estava falando antes, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Agora, por que na Idade Média quase não havia comércio? Uma noção básica de Idade Média que é importante que você tenha é que essa é uma época extremamente perigosa. Quando você vê um filme sobre a Idade Média, ele está sempre marcado por muitas guerras e coisas do tipo. E o que vai acontecer é que a gente está falando do período chamado de Idade Média, que vai mais ou menos do ano 500 ao ano 1500. Esses 1000 anos são um período bastante longo, na verdade, e que foram extremamente mal vistos. A gente acabou tendo uma visão bastante negativa em muitos momentos desse período. O apelido, por exemplo, da Idade Média é a Idade das Trevas, um apelido claramente pejorativo, uma visão negativa exatamente do período. E a questão acaba sendo que durante esses 1000 anos nós tivemos um problema bastante sério com relação ao comércio. O problema bastante sério se deu porque, em função das infinitas guerras e os infinitos ataques que aconteciam dos chamados povos bárbaros, os duelos constantes entre os senhores feudais e os reinos e etc., ninguém era muito maluco de ficar fazendo comércio. Você não vai enviar uma caravana sua com produtos seus sem uma segurança extremamente armada para uma região que você sabe que é completamente insegura, completamente perigosa. Por conta disso, o comércio foi diminuindo, até que você teve um momento em que o comércio sim existia, mas ele não era algo desenvolvido, ele não era algo comum. As pessoas viviam muito mais das trocas próximas das suas vidas e não viviam de turismo, não iam para outras regiões, etc. Então ficava uma vida ali muito restrita exatamente à área onde você vive. E o comércio se dava na troca. Eu te dou um porco, você me dá 2 quilos de arroz e coisa do tipo. Agora, nessa fase que a gente está falando, você começa a ter um desenvolvimento comercial. E por que você começa a ter esse desenvolvimento comercial? O desenvolvimento comercial vai vir, exatamente, do fato... O desenvolvimento comercial vem do fato de que essa intranquilidade, essas guerras, essas ameaças constantes começam a dar uma diminuída.
A gente está falando de um período em que a Europa já está um pouquinho mais reconstruída, já está um pouquinho mais estabelecida. E muitos dos antigos reinos inimigos, reinos bárbaros que você tinha ali na Europa, começam a se aproximar, começam a interagir entre si. Um exemplo claro disso são as cruzadas. Acredito que todo mundo já ouviu falar das cruzadas, sendo aquele conjunto de guerras que você vai ter exatamente pela reconquista da Terra Santa, a reconquista de Jerusalém. Então você tem uma proximidade entre ingleses, franceses, etc., muitos dos povos da época, para esse objetivo comum de resgatar o poder do cristianismo, né? Então as lutas contra os árabes que haviam conquistado a região. Nesse contexto de cruzadas, a Europa para de ser invadida e passa a ser invasora. E o clima na Europa vai ficando um pouco mais tranquilo. Com esse clima um pouco mais tranquilo, o comércio começa a se desenvolver um pouco mais. Não é mais tão perigoso, você pode tentar ganhar dinheiro vendendo em outro estado, em outra região, exatamente do seu país ou de outro país. Um outro motivo que vai acabar levando ao desenvolvimento comercial é a ideia de que você tem um avanço nas próprias técnicas agrícolas. Técnicas agrícolas que durante a Idade Média não eram quase nada desenvolvidas. Técnicas agrícolas que envolviam, por exemplo, um uso que eu acho que é interessante, o uso do arado. Não sei se todos sabem o que é o arado, mas um arado sendo aquele instrumento que você usa para ir cortando a terra e tudo, para você poder semear e tal. O que vai acontecer é que esse uso do arado durante a Idade Média, o arado era puxado por cavalos, só que o arado era amarrado no pescoço do cavalo, como se fosse uma coleira de cachorro. Nesse sentido, os cavalos puxavam, até que eles misteriosamente morriam. E ninguém entendia muito bem por que eles morriam. Durante a Idade Média, na fase final da Idade Média, você começa a entender. O cavalo morre sufocado. Puxou tanto pelo pescoço, que ele não conseguia mais puxar o próprio ar. E por conta disso, ele morreu sufocado. Nesse sentido, você muda o arado, e uma grande revolução tecnológica da época, o iPhone da época, ou qualquer coisa do tipo, vai acabar sendo a mudança do arado do pescoço para o peito. E aí você passa a prender o arado no peito, o cavalo não sufoca mais, resultado, vive mais, ara mais terras, você planta mais. E no que você planta mais, começa a sobrar um pouco mais de comida, ou o que quer que você plante. E essa sobra, você pode vender no vizinho, ou então em outra região um pouco mais distante, etc. Então, o desenvolvimento das técnicas agrícolas, mais um clima de uma maior tranquilidade, exatamente por conta dessa segurança europeia que está aparecendo e tudo. Um terceiro e último ponto, relacionado exatamente com o anterior que eu tinha falado, relacionado exatamente com o ponto das cruzadas, é que você começa a descobrir novos produtos conforme você vai, né, para a Península Arábica. Nosso pensamento é que o que tem na Península Arábica? Quibe e esfirra, mas não é só isso. Você tem outros produtos de fato. Por exemplo, as caravanas comerciais da China passavam todas pela Península Arábica e você começa a ver que não se vive só de quibe e esfirra na região, mas os caras têm porcelana, têm seda e uma infinidade de outros produtos considerados valiosos na Europa. Exemplo disso, a gente vai ter os temperos. O sal é uma descoberta chinesa e vai estar chegando na Europa exatamente a partir desse momento. Então você começa a ter um certo desenvolvimento, produtos interessantes que quem sabe alguém esteja interessado em comprar ali na Europa. E esse desenvolvimento comercial vai marcando até o ponto em que ele acaba levando ao nosso segundo ponto, o crescimento das cidades. Por que as cidades vão estar crescendo nesse momento? Qual é a relação entre o desenvolvimento comercial e o crescimento das cidades? Durante a Idade Média, o comércio era praticado nas feiras. Você conhece feira, pastel, caldo de cana, o pessoal vai lá e tal. Agora, o que vai acontecer é que nas feiras que aconteciam durante a Idade Média, essas feiras eram muito esporádicas, porque quase não havia comércio. Então as feiras aconteciam uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses, dependia muito da região. Agora, conforme você vai tendo mais produtos para vender, lá o sal da China, a porcelana da China, o quibe, a esfirra da Arábia, etc. E conforme você vai tendo mais produtos seus próprios para vender, eu produzo mais batata, mais arroz, mais coisas do tipo agora, o que acontece é que essas feiras vão se tornando mais constantes. E ao invés de acontecerem uma vez a cada 6 meses, acontece uma vez a cada mês, depois uma vez por semana, depois 2, 3, e aí você tem a segunda-feira da semana, a terceira-feira da semana, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, e a feira começa a acontecer todo dia. Uma feira que acontece todo dia não arma e desarma mais barraca. Uma feira que acontece todo dia transforma uma barraca numa loja. E esse conjunto de lojas vendendo produtos ali dão origem ao que a gente chama de mercado. Os mercados estão nascendo. E eles começam a nascer a partir do desenvolvimento comercial. Agora, se o mercado nasceu naquela região, o que você acha? O mercador ou o comerciante vai viver muito longe dali? Não faria sentido isso. Ele vai e monta a sua loja e logo atrás a sua própria casa. E no que um conjunto de mercadores vão montando suas casas ao redor daquele mercado, o que começa a surgir é uma cidade.
As cidades que aparecem em torno desses mercados, a gente vai chamar por um nome específico, o nome deles da época, são chamados burgos. Por que burgos? Esses burgos são a região onde vivem os burgueses, os habitantes dos burgos. Então eu queria que você entendesse, fizesse uma associação. Na origem, a palavra burguês significa literalmente comerciante, aquela pessoa que vive do comércio. Então os burgueses são os vendedores de pastel, de caldo de cana e de coisas do tipo. Essa galera começa a viver ali, as cidades vão crescendo, 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 crescendo. Uma imagem aqui do que seria, mais ou menos, né, um burgo. Então você tem as imagens, né, essa cara muito típica de uma cidadezinha do final da Idade Média que está surgindo exatamente aí. Bom, mas como além disso, né, além dessas questões, você acaba tendo, né, o surgimento do Renascimento? Qual a relação, na verdade, que esse burgo, né, esse desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento comercial vai acabar levando para o surgimento do Renascimento? Se você pensar comigo, a gente está falando que a Idade Média era uma época feudal, uma época mais agrária e não urbana. As pessoas não viviam em cidade, viviam muito no campo. Existiam muito menos pessoas no mundo do que existem hoje em dia. Digamos que você teve uma ideia genial, você teve uma ideia brilhante e acha que aquilo vai mudar completamente o mundo. Por essa sua ideia genial, você imagina aí que pode muitas coisas serem transformadas na visão propriamente das pessoas no mundo. Durante a Idade Média, as pessoas têm a visão que a gente chama de teocêntrica. O que seria isso? Vai pelo nome, Teo, Deus, Deus no centro. Então a visão teocêntrica é tudo é justificado por Deus. Era assim, eu caí no chão porque vontade divina. Fulaninho morreu porque vontade divina. Tudo era explicado a partir disso. Essa era a Idade Média. Digamos que você teve uma ideia de que não, talvez não seja assim. Talvez Deus tenha nos dotado, seres humanos, da capacidade de entendermos, né, e compreendermos, fazermos a nossa própria interpretação do mundo. Você teve essa ideia brilhante no século XI, digamos. Deus te deu essa capacidade porque essa é a função que Ele espera de você, que você consiga entender o mundo criado por Ele. Então, digamos, você pensou isso no século XI. Você vive num feudo. No raio de 1 quilômetro à sua volta só existem algumas vacas, não tem nenhuma outra pessoa. Você vai conversar com quem? Com as vacas? Você não vai conseguir ter um diálogo muito positivo. Nesse sentido, muitas ideias positivas, muitas ideias interessantes podem ter surgido durante a Idade Média e morreram exatamente por seus próprios autores, porque as ideias não circulavam. Nessa fase que a gente está falando, final da Idade Média, início da Idade Moderna, com o crescimento urbano, com exatamente o desenvolvimento comercial, as ideias começam a circular. Porque o cara que só podia falar com as vacas falou com o comerciante, que chegou numa cidade, no mercado, botou um caixote no meio da praça e começou a falar que o ser humano não é um ser insignificante, mas sim que o ser humano é a mais perfeita criação divina. E vai transmitindo a ideia. E você pode discordar completamente da ideia e achar que aquilo é um absurdo, mas você vai chegar à noite em casa e vai conversar com a sua esposa. E quando você conversar com a sua esposa, você vai estar contando. Tinha um maluco lá no mercado falando que o ser humano é a mais perfeita criação divina. E a ideia assim circula. A ideia vai se espalhando. Nas palavras de um aluno meu de alguns anos atrás, a gente acabou tendo essa ideia de que o espaço urbano é um espaço para uma maior trocação de ideias. Eu não usaria exatamente essa expressão, mas sim, para uma maior troca de ideias. As pessoas estão conversando, as ideias estão circulando. E esse mercado é o espaço perfeito para isso, onde várias pessoas estão reunidas, estão juntas e novas ideias vão florescendo, vão nascendo nesse momento. Então o desenvolvimento comercial levou ao desenvolvimento urbano, ao crescimento urbano, que facilita que novas ideias circulem, né, com uma maior tranquilidade. Além desses dois pontos, nosso próximo ponto é a própria invenção da imprensa. Isso é algo revolucionário na época. O que seria a imprensa, né, que está sendo inventada exatamente aqui? Essa imprensa não é a imprensa como a gente chama, as pessoas que publicam jornais, etc. Mas a imprensa, na verdade, que está surgindo, está sendo inventada aqui nesse momento, é a imprensa de Gutenberg. Gutenberg, um alemão que desenvolve um artefato, um instrumento, que acaba colocando letras em certa ordem e passa tinta naquelas letras e depois carimba o papel. E quando ele carimba, o papel está todo escrito. Como os livros ou panfletos ou qualquer coisa escrita era escrita antes? À mão. O que vai acontecer é que, sendo escrito exatamente à mão, as pessoas tinham que copiar. A função da cópia dos livros cabia exatamente às igrejas. Eram chamados monges copistas. Imagina que a vida desses monges copistas não devia ser das mais agradáveis, porque o cara passa a vida inteira como se fosse um eterno castigo de copiar dever de casa. E ele está tendo que copiar e copiar e copiar 1000 vezes as mesmas palavras dos mesmos livros. Além do que, se o cara erra, ele é obrigado a rasurar aquilo ali e muitas vezes é melhor ele arrancar a página e começar de novo do início. É um trabalho duro e você passa a entender exatamente que, por conta disso, os livros não são muito comuns na Idade Média. Mas aí Gutenberg inventou a imprensa.
Quando ele inventa a imprensa, os livros, os panfletos e absolutamente tudo começa a circular com uma facilidade muito maior. Você passa a tinta naquele papel, passa a tinta naquelas letras e cola aquelas letras, né, no papel. E vai colando, colando, carimbando, 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 até o momento que você tem uma infinidade de livros. Os livros começam a se popularizar e vão circulando com a maior facilidade do mundo. E exatamente a partir desses livros, novas ideias vão circulando. Então a ideia do cara lá que ia falar com as vacas e que passou isso para o mercador, que chegou no mercado e tal, e acabou contando para as pessoas ali em volta, vai levar alguém a publicar um livro com essa ideia. E esse cara que estava lançando essa ideia, digamos, na França, uma outra pessoa pode pegar o livro dessa pessoa e levar para a Alemanha, e depois para a Inglaterra, e depois para a Itália, e assim as ideias vão se espalhando. Novas ideias vão chegando em novos lugares. E a partir daí, exatamente, a gente tem esse grande boom, né, uma mudança completa na forma das pessoas verem o mundo. O último ponto que eu queria chamar a atenção como antecedente é exatamente a redescoberta do pensamento grego. Por que redescoberta? O que aconteceu? A Grécia era considerada o berço das ideias do mundo, né? O grande centro da filosofia, por exemplo. Você sabe isso, você tinha lá Aristóteles, Platão, Sócrates, os primeiros grandes pensadores do mundo, considerados por muitas pessoas. Isso na Grécia. O que aconteceu? Que depois da Grécia veio o Império Romano, e com a queda do Império Romano você teve os povos bárbaros dominando boa parte da Europa. Ali, a Europa Oriental, região de Grécia, Turquia, essas áreas, vai se tornar o antigo Império Romano do Oriente, que passou a ser chamado de Império Bizantino durante a Idade Média. Esse Império Bizantino vai ter na sua capital Constantinopla. Constantinopla é atualmente Istambul. Istambul, ali uma cidade importante da Turquia e tudo, vai acabar sendo a antiga Constantinopla, a antiga capital desse Império bizantino. E ali você reunia boa parte do pensamento grego da época. O pensamento de Aristóteles, de Platão, de Sócrates não era conhecido na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, muito menos no Brasil. Então isso não era conhecido em lugar nenhum, apenas nas regiões próximas à Grécia, apenas nas regiões que dominavam a Grécia, no caso, como eu falei, Constantinopla. E esse pensamento ficou lá, pelos próximos 1000 anos, durante toda a Idade Média, até o momento em que, em 1453, você tem a queda de Constantinopla. Esse é o marco oficial do fim da Idade Média. A cidade de Constantinopla, de novo, atualmente Istambul, vai ser dominada pelos povos otomanos, pelo Império Otomano, que dará origem futuramente à Turquia. No que os otomanos invadem e dominam Constantinopla, muitos dos sábios de Constantinopla, os estudiosos, aqueles que traduziam o grego e conheciam os pensamentos lá da filosofia da Grécia Antiga, vão fugir dali. E no que eles fogem dali, muitos vão para a Itália, para Roma, para Milão, para Florença, etc. No que eles chegam em Roma, Milão e Florença, eles chegam carregando embaixo do braço livros dos gregos, traduções de Aristóteles, traduções de Sócrates, etc. E as pessoas começam a ler aquilo e começam a descobrir que 2000 anos atrás, 1500 anos atrás, o ser humano pensava de uma maneira completamente diferente do que ele pensa. E começam a achar, essa forma de ver o mundo dos gregos era talvez um pouco superior à forma como eles próprios viam o mundo ali em 1300, 1400, 1500. Então talvez seja o momento da gente começar a copiar esses gregos, porque esse pode ter sido o momento de maior desenvolvimento da história da humanidade. Por conta disso, precisamos ver o que esses caras falavam e talvez voltar aos passos corretos que nós tínhamos ali atrás. Com base nisso, a gente segue aí, saímos dos antecedentes e entramos no chamado, na formação do chamado humanismo. E aí eu botei uma definiçãozinha aqui do humanismo para vocês. É um movimento intelectual de valorização do homem, gerando uma reinterpretação do mundo. Para você entender isso daqui, o que é importante? É uma valorização do homem. Enquanto isso, você acabava tendo, né, no período anterior, uma valorização de Deus, uma supervalorização de Deus, como eu tinha falado. Então você acaba tendo, né, a visão de que o homem, na verdade, é a mais perfeita criação divina. Afinal de contas, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E exatamente por conta disso, esse ser humano é um ser especial. No que você começa a valorizar o homem é não mais achar que o homem é insignificante, como se pensava na Idade Média. Que o homem vinha, morria e vivia e nada absolutamente mudava no mundo. Ao invés de você ficar com essa visão preconceituosa com relação ao homem que você tinha anteriormente, você começa a acreditar que o homem de fato pode sim fazer uma diferença. Cada um de nós, eu, Lucas, e você aí, onde quer que qualquer parte do Brasil você esteja nos assistindo agora. O que acontece é que com essa valorização do homem você gera uma reinterpretação do mundo, porque começa a parar de pensar que tudo tem que ser explicado exclusivamente pela vontade divina. Talvez Deus nos tenha dado um cérebro e uma capacidade de raciocínio para que a gente use isso de alguma forma.
e use isso entendendo o mundo criado por ele. Então essa é a visão, né? Um movimento intelectual de valorização do homem, gerando uma reinterpretação do mundo. E aí a gente entra, né, exatamente nas características máximas desse humanismo. Entende como o movimento intelectual é algo que afeta toda a sociedade. Aos poucos as pessoas vão se convencendo de que essa visão daqui talvez fosse mais interessante do que as visões anteriores. Talvez fosse mais interessante do que o teocentrismo, Deus no centro, que nós tínhamos explicado antes. A questão, exatamente, é que sendo esse movimento intelectual, então as coisas vão mudando aos poucos. E é por isso que o Renascimento, como eu havia falado, é um movimento tão longo. Ele começa lá no século XIII e vai até o século XVI. Para você convencer todo mundo de uma ideia, você vai precisar de um tempo. Principalmente numa época que você não tem Skype, não tem WhatsApp, não tem aplicativos eletrônicos, internet, nem nada disso. Então essas ideias demoram 100, 200, 300 anos para circularem e para alcançarem, né, absolutamente a maioria das pessoas, pelo menos naquele mundo conhecido da época, ali a Europa, um pedacinho da Ásia, o norte da África. Ok? Bom, então as características desse humanismo, nós vamos lá, que ele valoriza a cultura greco-romana, lembra da redescoberta do pensamento grego, tá? E além disso, por outro lado, você contesta a cultura medieval. Então a cultura greco-romana é boa, a cultura medieval é ruim. A visão que você tem na época é essa. Por quê? Porque a cultura greco-romana foi a cultura dos gregos, lá de trás, que você acabou de redescobrir. E olha como o ser humano era evoluído, olha como o ser humano era desenvolvido exatamente nessa época. Enquanto isso, a cultura medieval seria diferente, porque afinal, nós vivemos numa época em que as pessoas não saem muito de casa, vivem mais ou menos no mesmo lugar, e não tem muitos questionamentos, não tem muito com quem trocar ideias, etc. Então o humanismo é um movimento que vai ver a Idade Média como algo extremamente negativo, e a Idade Antiga como a época de ouro da humanidade e tudo, e que deve ser resgatada exatamente por conta disso. Ok? Você sempre faz essa contraposição. Como as duas visões são muito diferentes, como a Idade Antiga é uma claramente definida, e a Idade Medieval é uma idade outra completamente também bem definida, são bem diferentes uma da outra, normalmente quem valoriza uma critica a outra, e assim por diante. Bom, tem alguma pergunta aí, gente? Pra gente trazer para cá? Até o momento chegou alguém? Ok, vamos lá. Por que o Renascimento não aconteceu antes? Né? Porque ele aconteceu apenas ali no século XIII. Então é um ponto que a gente acabou fazendo um pequeno comentário aqui antes, mas eu posso trabalhar com mais calma para responder exatamente aí. A pergunta veio ali de Belo Horizonte, foi isso? Ok, tá bom, beleza. Então tá certo. Aí, legal, o pessoal de Belo Horizonte estão participando aqui, né, com a gente, e a gente acaba respondendo a dúvida aqui do pessoal. Mande você também a sua pergunta para cá, se ficou com alguma dúvida, precisa de alguma ajuda com alguma coisa. Qual é a questão? O Renascimento não vai aparecer antes por conta dessa dificuldade de novas ideias circularem. Obviamente, muitas pessoas podem ter pensado lá no Renascimento, podem ter pensado lá no humanismo e tudo, ali no século V, século VI, alguma coisa assim. Mas tinham dificuldade de divulgar essa ideia. Você não tinha imprensa, você não tinha cidades, você não tinha praticamente nada para onde levar essas ideias adiante. Então ficava, né, muito complicado. Você tinha a ideia e só quem ia saber da sua ideia eram seus amigos e sua família. E ela morria ali com você. É muito diferente de um mundo mais globalizado, mais integrado, como a gente vai acabar tendo hoje em dia, e como mesmo nessa época, na passagem para a Idade Moderna, você já começava a ter uma coisa ou outra. Bom? Então vamos lá. O humanismo, então, é esse movimento intelectual. Legal, mas o nosso foco aqui não está exatamente no humanismo, está sim no Renascimento. Qual a diferença, Lucas? O que tem de diferente do Renascimento para o humanismo? Aí vem lá a definiçãozinha do Renascimento, assim como eu fiz com o humanismo, para você entender. O Renascimento é a expressão artística do humanismo. E aqui é um negócio que eu queria frisar legal para você entender. Tá? Qual é a questão? O Renascimento está dentro do humanismo. O humanismo é uma forma de ver o mundo. As pessoas todas vão estar vendo daquela maneira. Todas, é um exagero, mas a grande maioria das pessoas começa a entender o mundo exatamente daquela maneira. Enquanto isso, no Renascimento, por outro lado, ele é o humanismo nas artes. Então, entende o seguinte, todo renascentista é humanista, mas nem todo humanista é renascentista. Porque se você é dessa época e acredita nos ideais humanistas e tudo, de que o ser humano é desenvolvido e tem que ser valorizado, e valoriza a cultura greco-romana e etc., mas não produz arte, você é um humanista, mas você não é um renascentista. Ok? Então o renascentista é aquele, são os pintores, são os desenhistas, são os escultores, etc, etc. Mas os humanistas podem ser, digamos, pessoas que trabalham com política ou com qualquer outra área diferente.
Bom, então o Renascimento acaba sendo isso e temos aí algumas das principais figuras do Renascimento, né? Alguns dos principais nomes que nós vamos ter. O primeiro deles ali, Michelangelo Buonarroti, né? Talvez o grande nome, ou sem dúvida um dos 4 grandes, os 4 que eu acabei colocando aqui. Michelangelo vai ser um mestre não só na pintura, como também na escultura. Bom, o segundo que a gente acaba tendo aqui é Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, você também conhece bem aí a figura do Leonardo da Vinci. Seguindo, a gente acaba pegando Rafael Sanzio, um grande pintor também da época, e por fim, ali um dos principais escultores do período, Donatello. Eu sei que pensando em Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael, você vai acabar pensando, sem dúvida, aí nas Tartarugas Ninja, né? É mais ou menos isso. O desenho acabou sendo muito próximo, na verdade, sendo fundamentado com isso. A gente vai chegar nessa questão, eu vou trabalhar isso no final, um macetão para a gente pegar aí pro Enem, ok? Bom, então vamos lá. Para a gente começar a fazer uma contraposição entre o modelo de arte medieval e o modelo, né, de arte, o modelo de arte medieval e o modelo de arte que você vai ter, né, agora durante o período moderno, o período renascentista. Modelos completamente diferentes e vamos começar a exercitar a nossa habilidade. Fizemos a introdução ao tema e agora a gente começa a ver propriamente a habilidade para trabalhar com as fontes propriamente ali do período. Por conta disso, vamos lá, na arte medieval, algumas de suas características. A primeira delas, a religiosidade. Se é uma época teocêntrica em que Deus explica tudo, entende que a Idade Média é o auge, né, exatamente da religião. Eu diria que provavelmente ao longo da história as pessoas nunca foram tão religiosas quanto durante a Idade Média. Então, o máximo do poder da Igreja Católica, a grande, né, religião da época, o próprio nome católico denota isso, demonstra isso, o nome católico significando, né, simbolizando a ideia de que seria uma igreja universal, a igreja de todos, e você teria, então, essa religiosidade muito expressa também, a forma das pessoas verem o mundo, essa religiosidade muito clara, exatamente, na forma das pessoas compreenderem. Temos perguntas aí, gente? Vamos lá? Boa tarde. Mande um abraço aos alunos do Polo de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Aí foi o Oscar, né? Então um abraço aí para o pessoal do Polo de Primavera do Leste. Legal vocês estarem acompanhando aqui com a gente. Se quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, sejam bem-vindos aí, que todos sigam o exemplo aí de Primavera do Leste lá no Mato Grosso, que está acompanhando aqui com a gente. Ok? Bom, então é o seguinte, a questão da religiosidade, como eu falei, é um ponto bastante significativo, um ponto bastante forte, né? É uma marca da vida das pessoas na época. E não poderia ser diferente. A arte imita a vida. Então a arte representa exatamente a forma como as pessoas viam a vida. A arte medieval é marcada por uma religiosidade forte. Além da religiosidade, a grandiosidade. Porque se você está falando de Deus, você não pode fazer uma expressão ou uma obra pequena. Você tem que fazer algo grandioso, que represente o tamanho exatamente de Deus. E a contraposição natural disso, a pequenez do homem. A visão muito clara da Idade Média é como você, ser humano, é absolutamente insignificante se comparado com Deus. Porque Deus é a obra-prima, Deus é o ser supremo e exatamente o ser humano é apenas uma das suas várias criações e não vai mudar absolutamente nada no mundo. Essa é a visão medieval. O ser humano como completamente insignificante, incapaz de mudar qualquer coisa. O único capaz de mudar alguma coisa no andamento do universo seria Deus. O ser humano vem e vai sem absolutamente influir de forma alguma. A visão da época, muito expressa pelas suas obras de arte. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma obra de arte, eu gostaria de fazer uma análise rápida dela, e você percebe algumas coisas. Isso aqui é uma simbologia exatamente do que seria um feudo, né, e aí algumas coisas que te chamam a atenção. Primeiro, repara no tamanho, né, que você acaba tendo ali do céu. O céu é enorme, é o grande destaque, na verdade, que você acaba tendo, né, nessa pintura, e representando, né, exatamente ali, o tamanho do céu, a enormidade do céu. É uma figura, né, um quadro, no caso, que acaba expressando exatamente, de maneira bastante fiel, como funcionaria mais ou menos um feudo medieval e tudo. A única exceção é o dragãozinho aqui, né, gente? Vamos lembrar que dragões nunca existiram, tá? Isso aí foi a imaginação do cara. Bom, além disso, outras questões que podem te chamar a atenção. Você percebe que tem pessoas trabalhando, né? São os camponeses e tudo. Aqui o arado, que eu tinha comentado com vocês. Nesse caso, o arado não vai ser puxado por um cavalo, mas sim por um boi. Agora, repara uma coisa. Se as pessoas não são importantes, se as pessoas são insignificantes, essas pessoas precisam ser destacadas? Importa que se aquele é o José, se aquele é o Afonso, ou se é mesmo a Maria, pode ser uma mulher? De forma alguma. As pessoas são insignificantes, então tanto faz. Essa é uma pessoa aleatória, uma pessoa qualquer. Preste atenção aqui no quadro. Você repara exatamente que nenhuma das figuras, né, nenhuma das pessoas no quadro tem destaque algum. São todas no fundo, parte da paisagem. Tão importantes como, por exemplo, as ovelhas que estão lá no fundo, ou a terra aqui. Mesmo o homem, né, que está no primeiro plano, você não consegue identificar seu rosto.
É um ser qualquer, aleatório, impossível de ser identificado, coberto dos pés à cabeça. Repara no seguinte, você não consegue dizer nem se é um homem ou uma mulher. Se esse é o José, se essa é a Maria ou se é qualquer outra pessoa. Porque não importa se é um homem, não importa se é uma mulher. O que importa é o céu. O que importa é Deus. Então isso é um exemplo claro exatamente de obras medievais. Vamos seguir com alguns outros exemplos aqui. Temos ali, né, algumas outras figuras. Né? Primeiro, você percebe aqui também um grupo de pessoas aleatórias representando exatamente as revoltas, né, de camponeses. Então, os camponeses fazendo uma grande revolta naquele momento e nenhum deles é identificado nessa figura. Nenhum deles, aqui nessa figura que a gente está trabalhando aqui no canto, acaba sendo identificado. São todos pessoas quaisqueres, pessoas aleatórias ali no meio. Então, estão fazendo uma grande revolta, a maioria absoluta da população sendo camponesa, cerca de 95% são os comuns. E você repara até na violência. Né? Usando machados, o outro aqui é esfaqueado e tudo. Então você tem ali, né, a faca no meio do caminho, etc. O outro caso é que também, né, um grupo de pessoas se preparando para a guerra. Novamente, o único ser identificável, esse, que provavelmente é o rei, né, desse grupo, o líder general do comando. Os outros todos são seres praticamente idênticos. Todos homens, barbados, quase iguais. Os homens aqui da frente, menos ainda. Né? Você vê apenas os olhos deles. De novo, o ser humano é insignificante e você retrata bastante essa violência, a questão da religiosidade muito associada exatamente à violência. O mundo em que as pessoas viviam, um mundo exatamente de combates a todo momento, de invasões bárbaras, etc, etc. Temos mais alguma pergunta aí, gente? Vamos lá? Como o humanismo podia se apresentar sem ser na arte? Isso é uma pergunta muito boa. Né? Aí veio de novo de Belo Horizonte. Legal, tá bom. Então é o seguinte, como é que o humanismo se apresenta, né, sem ser na arte? De alguma outra forma, a gente pode entender o humanismo. Um exemplo que eu tinha acabado citando antes, o humanismo você pode entender muito isso a partir, por exemplo, né, da ideia da política. Então as pessoas que trabalhavam com política, que viam o mundo com aquela visão de que o ser humano é superior e tudo, são humanistas, mas não são renascentistas. Outro exemplo, um renascentista vai ser um pintor, um escultor, um teatrólogo. Shakespeare é considerado um renascentista, etc. Mas, por outro lado, você vai ter a população local da época. O senhor feudal pode concordar com essa visão, mas ele não vai ser um renascentista exatamente por conta disso. Concorda com a visão que o ser humano é desenvolvido, que o ser humano é melhor, que o ser humano é superior e tudo. O ser humano é a mais perfeita criação de Deus, novamente, mas esse, no caso, essa visão aí de que, apesar de concordar com o humanismo e tudo, esse cara não vai ser um renascentista, porque ele não produz forma alguma de obra de arte. Ele é um humanista, mas não é um renascentista. Ok, Belo Horizonte? Respondido aí? Então vamos lá, seguindo. Outro exemplo que a gente acaba tendo, isso aqui é muito interessante. Primeiro, Lucas, você falou que as pessoas, você não conseguia identificar o rosto das pessoas, mas nesse quadro daqui eu consigo identificar os rostos. As pessoas são claramente diferentes umas das outras. Por quê? Repare nisso aqui, ó, a auréola em volta da cabeça. São pessoas quaisquer? Não são. São figuras religiosas, exatamente. São santos, são os apóstolos. Então você acaba tendo, né, a visão dessas figuras. E esses sim você identifica. E você identifica porque, como eu falei, é a marca da religiosidade. Esses homens importaram. Você e os outros da sua época não importam. Então, a gente não precisa destacar as pessoas, né, da época, desse momento que se vive, no 1400, no 1500, mas sim as figuras religiosas lá de trás. Tá? O quadro do lado também é interessante, porque ele representa a educação, como é que você tinha esse quadro daqui, né? Acaba representando aí a educação que você tinha. E você repara em quem é o professor. O professor é um padre. A educação se dava dentro dos mosteiros, e as crianças sendo educadas são os filhos da nobreza, obviamente. Você não vai imaginar que os camponeses vão receber uma educação por parte do clero nessa época. Então, no caso, você tinha aí, né, os membros da igreja educando as crianças em latim, educando as crianças nas artes, educando as crianças em filosofia, etc, etc. Mas, no caso, os filhos dos camponeses, a maioria absoluta da população, não recebiam qualquer forma de educação. Então, qual era o destino dos filhos dos nobres? Serem nobres. Qual era o destino? Porque seguiam toda a questão cultural, etc., e iam herdar aquelas terras, aqueles castelos, etc., etc. Qual era o destino dos filhos dos camponeses? Serem camponeses. Não havia ascensão social. Não havia possibilidade de você nascer num grupo e terminar a vida em outro. Não havia como você melhorar de vida. E você ia nascer e morrer na mesma família, e, portanto, na mesma posição. O ponto com relação aos camponeses interessante é o seguinte: qual é a educação, então, que os camponeses recebem? Para continuar com a educação, né, continuar com os trabalhos da família. Se o seu pai é sapateiro, você também será sapateiro. Se o seu pai é pescador, você também será pescador. E assim por diante. O ponto interessante, uma curiosidade legal com relação a isso, é o surgimento dos sobrenomes. Isso é um ponto interessante, porque o Enem gosta muito desses aspectos culturais. O foco dele nunca foi a política, sempre foi a cultura. Então como é que os sobrenomes surgem?
Dentro das vilas, a população era muito pequena, as pessoas se conheciam apenas pelo nome. Eu sou o Lucas, ponto. Não preciso de sobrenome, porque eu sou o único Lucas daquela vila. Você vai acabar tendo também uma outra visão, de que, por exemplo, se tinha aí, né, a ideia de que, eu sou o Lucas, o único Lucas da vila, sou amigo do Pedro, que é amigo do André, e assim por diante. Agora, com o tempo, as pessoas vão migrando de uma região para outra, vai tendo mais gente, mais gente, mais gente, vão tendo mais filhos, e a população vai crescendo. E aí eu já não sou mais o único Lucas. Agora, eu sou o Lucas, que é o pescador da vila. E aí eu acabo recebendo, se eu viver, por exemplo, na Alemanha, o sobrenome do meu trabalho. Eu sou Lucas, o pescador. Ou em alemão, Lucas Fischer. Ou então, eu sou Lucas, o sapateiro. E aí eu acabo recebendo o nome, de novo, em alemão, da minha função, Lucas Schumacher. E assim por diante. Você vai receber o nome em função, seu sobrenome em função da sua profissão. Ou em função de alguma coisa que você trabalha, ou alguma coisa que a sua família tem alguma relação. Por exemplo, no meu caso, Lucas Cabral, relacionado às cabras, como cordeiro, relacionado a cordeiros, e etc. Então os nomes vão surgindo a partir disso daí, né? Muitos nomes vão aparecendo por conta da educação, da passagem aí da Idade Média, finalzinho da Idade Média, e a entrada na Idade Moderna. Ok? Bom, seguindo com as nossas obras, vamos entender agora um pouquinho da arquitetura medieval, né? O que a gente pode falar, outra coisa que a gente pode perceber. Eu quero marcar muito isso para chamar a atenção da diferença da arte medieval para a arte, né, exatamente renascentista. São coisas completamente diferentes. E conforme você vai vendo isso, seja num quadro, seja numa escultura, seja numa arquitetura, eu quero que você entenda, isso é medieval, isso é renascentista. O Enem, nessa habilidade, vai trabalhar exatamente com imagens, ou pode trabalhar com imagens ou textos, qualquer coisa do tipo. E é bom que você saiba, ao olhar aquela imagem, saber, essa imagem pertence a determinada época, a outra imagem pertence a outra época. Então vamos lá na imagem, né, a arquitetura, obviamente também teria que ser relacionada à religião. Estamos falando de igrejas. Eu sei, parece uma fortaleza, mas essa aqui é a Sé, a principal igreja de Lisboa. Essa é a visão dela do lado de fora e a visão dela do lado de dentro, né, exatamente. Elas são muito fechadas, são muito construídas, assim, completamente abafadas em certo aspecto. Exatamente, né? Pela ideia de que essas igrejas acabam servindo em certos momentos de invasão, lembremos que é uma época perigosa, como um ponto de defesa da cidade. Os soldados entravam todos dentro da igreja e faziam a defesa da cidade a partir da igreja. Então essa cara de fortaleza é de uma igreja. Isso é uma igreja típica do século X, XI, XII, o que se chama de arquitetura românica. Então, específica da Idade Média. E o lado de dentro dela, acho que chama ainda mais atenção. Primeiro você percebe como ela é escura, é algo muito grande, né? Você tem a iluminação apenas por parte do sol, não havia eletricidade na época. E mais do que isso, você percebe o tamanho. É algo que impressiona ao você entrar. Você entra e repara como a igreja é enorme. E por que a igreja tem que ser enorme, tem que ser o maior prédio exatamente da cidade? Porque ela é a casa de Deus. Então Deus, por ser enorme, tem um prédio enorme. O que acontece é que você, entrando como homem ali, repara, 1, a religiosidade, 2, a grandiosidade de Deus, e 3, a sua pequenez. Como você, ser humano, é pequeno, é ínfimo, é desimportante. Não serve, não altera absolutamente nada no mundo. Você é muito pequeno e essa igreja é construída em certo aspecto de maneira tão grande assim, até para justamente te deixar intimidado, causar um certo constrangimento, né? Então você entra, olha aquilo e fala, nossa, eu sou incapaz de mudar qualquer coisa, porque Deus, que é desse tamanho todo, que vai fazer o trabalho todo sozinho. Ok? Isso é uma catedral, como eu falei, românica, ali do meados da Idade Média. No final da Idade Média, a arquitetura muda um pouquinho, mas segue mais ou menos a mesma linha. Esse aqui é o Duomo de Milão, é a principal igreja que você vai ter na cidade de Milão, a vista dele pelo lado de fora e a vista dele pelo lado de dentro de novo. Primeiro, pelo lado de fora, mantém a grandiosidade, mantém ali a ideia da religiosidade, é o maior prédio da cidade, é a igreja, mantém a ideia do homem como sendo muito pequeno. Mas é diferente, né, um pouco a arquitetura. Aquela cara de fortaleza sumiu. E por que sumiu? Porque isso aqui já é arquitetura gótica. A arquitetura gótica é do final da Idade Média, estamos falando dos séculos XIV, XV, já chegando nessa época exatamente do Renascimento que a gente está falando aqui hoje. Sendo isso, é uma época mais tranquila, com menos guerras, a igreja não precisa também ser uma fortaleza. Agora, a característica máxima, eu diria, da arquitetura gótica é o que a gente vai chamar de pináculo. São esses pontos aqui. Repara, vários pontos, sempre para cima. Por quê? Apontando para o céu, apontando para Deus. O foco do ser humano tem que estar no céu. Sempre temos que olhar para cima, para lembrar que existe algo acima de nós. Algo mais importante do que nós.
De novo você vê a religiosidade aí. Então as mesmas características daquela arquitetura românica cabem aqui. Então a arte medieval mudou? Mudou, mas manteve as suas principais características. Aquelas três que a gente trabalhou. Religiosidade, a ideia, né, da grandiosidade e também, ao mesmo tempo, né, a lógica da pequenez do ser humano. De novo, você repara isso olhando para o lado de dentro da igreja. E aqui talvez seja até mais claro, na verdade, do que no caso da Catedral lá de Lisboa, que a gente tinha falado, do modelo românico. Repara no tamanho, você vê um ser humano aqui, né? Tá vendo o cara aqui? E olha o tamanho do teto, a distância do cara até o teto. O tamanho dos pilares é algo inalcançável, impossível você chegar lá em cima. E exatamente para mostrar como o ser humano é pequeno na casa de Deus, como o ser humano é ínfimo, né, perto de Deus. A visão fica muito clara com relação a isso. Uma coisa que eu sempre me pergunto, eu tinha uma certa pena das pessoas que viviam nessa época e que eram obrigadas a limpar as janelas lá de cima, né? Porque tu tá vendo, tem uma janelinha aqui, né? Então como é que o cara faz para chegar lá em cima? Dá seu jeito. Caiu, meu irmão, você vai demorar um tempo até bater no chão e morrer, né? Mas era a questão do trabalho exatamente na época, né? Então 5 minutos ali do teto até o chão em queda livre. É mais ou menos a situação de prédios grandiosos como esses aqui. Fechou essa ideia da arte medieval? Sem problemas? Então podemos seguir. Nosso próximo ponto. Entramos aí na arte renascentista. Então vamos ver agora como é que tudo mudou. Completamente, as coisas são diferentes. Algumas características da arte renascentista, começamos lá com o cientificismo. O que é isso? Valorização da ciência. A ciência durante a Idade Média é um negócio completamente ignorado, completamente insignificante. Você não tem a visão da ciência porque você já viu histórias de Idade Média e com certeza já viu a ideia de que as pessoas acreditavam em absolutamente tudo. As pessoas acreditavam em bruxarias, em mágica e coisas do tipo. Durante a Idade Média, isso é um ponto muito interessante, porque não se conhecia a palavra impossível. Se não se conhecia a palavra impossível, o que era impossível? Nada. Eu podia estar dando aula aqui, do nada, meu corpo virado ao avesso e eu começar a flutuar em cima das cabeças aqui, né, de todo mundo. Isso não vai acontecer, por quê? Porque nós sabemos que isso é impossível. Na Idade Média isso seria possível, seria chamado de bruxaria. Então você tinha essa crença na bruxaria. Um dos grandes marcos, uma das grandes mudanças da entrada da Idade Moderna é que você começa a entender que algumas coisas são impossíveis. E se você entende que alguma coisa é impossível, você consegue começar a fazer ciência. Então o cientificismo vai se tornando característico, vai se tornando algo típico da época. Por quê? Porque se alguma coisa é impossível, você tenta entender como as que são possíveis funcionam. E aí você começa a entender o que dá certo, o que não dá certo, começa a fazer os experimentos e a ciência vai se desenvolvendo. Então você tem essa visão, né, da ciência como algo muito forte, muito característico exatamente dessa arte renascentista. Além da ciência, a gente acaba tendo o chamado antropocentrismo. E esse talvez seja o ponto mais importante. Repara no seguinte, antropo. O que seria o antropo? Antropo é o homem. Então, antropocentrismo é o homem no centro. É o momento em que o ser humano é a coisa mais importante do mundo. Por quê? Porque ele é a mais perfeita obra de Deus. É a ideia fundamental do humanismo. Então, Deus nos fez perfeitos, né, como seres humanos, por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos colocou com essa maneira, nos colocou desse jeito, como seres tão desenvolvidos e tudo, porque nós somos uma cópia dele. Uma cópia nunca vai ser tão boa quanto o original, mas se aproxima bastante. E nesse sentido, você começa a colocar o homem no centro. As explicações de tudo têm que partir de nós, porque nós somos especiais, nós somos diferentes. Essa é a grande visão que você acaba tendo. Diferente do teocentrismo. Repara, teocentrismo, Deus no centro. Tudo explicado por Deus. Antropocentrismo, antropo no centro. O homem no centro. Então, tudo explicado pelo homem. Esse é o desejo de Deus pra gente. Tem pergunta aí, gente? Ou não? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Então, os renascentistas eram ateus? Não. Também veio... De onde? De BH. De novo, o Paulo de BH está comparecendo bem hoje aí. Então, legal isso aparecer bem pra gente. Quer dizer que os renascentistas eram ateus, então eles não acreditavam em Deus? Sim, eles acreditavam em Deus. Mas qual é a questão? Atenção nisso. Não se muda a visão de Deus. Deus está lá, paradinho, no topo, certinho. Enquanto isso, o ser humano, que durante a Idade Média estava aqui embaixo, era insignificante, que subiu um pouquinho. Está chegando lá em cima. Já está ficando aí comparável, exatamente, né, no caso. Não comparável, mas está ficando um degrau abaixo de Deus. Então o ser humano é a mais perfeita criação divina. Por favor, não erre isso. Muita gente acaba cometendo esse engano. Já que eles valorizam o homem, eles desvalorizam Deus. Não, Deus continua na mesma posição, eles apenas mudam o valor que se dá para o homem. Então o homem começa a ser bem valorizado. Esse é o antropocentrismo. Não há questionamento da figura de Deus nesse momento. O Renascimento também é marcado por uma profunda religiosidade. A gente já vai ver isso. Chegou outra pergunta aí, gente?
Vamos lá? Vamos lá, isso aí veio do Erivan Zanelato Carvalho, de Eireli. Eireli, é isso? Então, vamos lá. Podemos nos considerar em uma era renascentista ou humanista? Na verdade é o seguinte, nós somos herdeiros desse ideal. Entende isso? Vou voltar nessa questão. O Renascimento está dentro do humanismo. Uma coisa não é diferente da outra, tá? Então, o humanismo é um grande movimento. O Renascimento é a forma mais fácil da gente entender esse movimento, tá? O Renascimento está dentro do humanismo. E nós somos herdeiros disso. A partir do humanismo, a partir dessa valorização do ser humano, você nunca parou de valorizar o ser humano. Então você valorizou o homem ali no século XV, no século XVI, e continuou no XVII, no XVIII, no XIX, no XX e agora no XXI. Então o homem continua sendo valorizado. Sim, em certo aspecto, nós continuamos na era humanista, né? A gente continuou isso aí, muita coisa mudou, obviamente, mas a gente continua com essa supervalorização do homem, com essa importância, né, que se dá ao ser humano. Mas, como eu falei, o Renascimento está dentro disso aí, então é algo específico dessa época, algo específico da arte nesse período. Ok? Bom, então vamos lá. A segunda característica foi o antropocentrismo, seguindo ao racionalismo. Por que o homem é tão importante? Por que o homem é tão especial? Por que não uma valorização dos esquilos ou das vacas? Por que uma valorização do homem? Porque o homem é o único dotado de razão. E o que é a razão? Razão é a capacidade de raciocínio, a capacidade do homem pensar. Então nós somos os únicos animais racionais, os únicos animais que pensam. E por isso somos tão especiais. O racionalismo é a base para o antropocentrismo. O racionalismo é um dos principais motivos, exatamente, do surgimento aí desse humanismo. Nós, seres humanos, somos melhores que os outros animais, na visão da época. Por quê? Porque nós conseguimos raciocinar. Esse é o dom que Deus nos deu. E seria uma ofensa para Ele se a gente não usasse. Então, se Deus nos deu razão, é porque Ele quer que a gente use. Ele quer que a gente entenda e que a gente explique o mundo dele a partir, exatamente, dessa própria razão. Bom, isso a gente percebe que é um negócio que não mudou, né? Aproveitando até a pergunta lá que veio de Eireli antes, a gente tem essa visão, né, de que você teve, por exemplo, durante aqui os séculos XV, séculos XVI e tudo, a lógica, né, de que o ser humano começa a ser valorizado e tudo. E você percebe como é que isso está presente até hoje. Quando você quer dizer que alguém está certo, o que você diz? Fulaninho tem razão. Ou seja, o pensamento de fulaninho está certo. É um pensamento racional. Logo está certo. A gente passa a considerar aquilo que tem razão como certo e aquilo que não tem razão, aquilo irracional, como errado. A visão que começa a ser criada aqui no humanismo. O ser humano é especial porque ele é o único ser que consegue fazer isso. Bom, a terceira característica é o racionalismo e a quarta a gente entra no individualismo. Atenção a uma coisa, o individualismo não é necessariamente alguma coisa ruim. A gente está muito acostumado a falar, pô, fulaninho é uma pessoa individualista, só pensa em si. Mas não necessariamente quer dizer que é alguma coisa ruim. O que significa o individualismo nesse momento? A visão lá da Idade Média que você tinha era o que a gente chama de coletivista. Você pensava nas pessoas apenas como parte de um grupo. Então eu, Lucas, não importava. O que importava, na verdade, era o meu grupo de pessoas, a minha função ali dentro. Eu sou um camponês, então eu produzo os alimentos. Eu sou um padre, então eu rezo para as pessoas, eu indico o caminho dos céus para ela. Eu sou um nobre, então eu garanto a paz fazendo a guerra. Eu garanto a segurança das pessoas ao protegê-las militarmente. A visão acabava sendo essa durante a Idade Média. E não importa se eu sou o Lucas, o Zé ou a Maria, como a gente tinha falado antes. O individualismo é algo muito típico desse momento. Por quê? Porque agora sim importa se eu sou o Lucas, porque eu, Lucas, sou especial. Como você, Zé, Maria, Cláudio, qualquer nome que você tenha, acaba sendo uma pessoa única, diferente, individual. Então o individualismo é a valorização dos indivíduos, das pessoas por conta própria, e não mais como apenas parte do grupo e insignificantes. Aquela visão que a gente tinha lá na Idade Média, de não saber se é um homem ou uma mulher num quadro, de pouco importa quem é aquela pessoa, acabou. O individualismo começa a mostrar exatamente essa pessoa aqui nesse quadro. É o Zé que está nesse quadro. Por que é o Zé que está nesse quadro? Porque o Zé é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa diferente das outras e tem que ser valorizado como tal. Então o individualismo está aparecendo aqui, né? É a valorização de cada um dos homens. Não só valorizamos a humanidade, né, como a ideia do antropocentrismo, como valorizamos os indivíduos, cada um. Então o individualismo está lá presente, assim como o naturalismo, valorização da natureza, né, e das coisas naturais. Deus criou as coisas naturais e cabe a nós, seres humanos, com a nossa razão, entendermos essas coisas naturais. Então, por que um raio cai em determinado lugar? Porque Deus quis? Não.
Vamos tentar entender por que o raio caiu em determinado lugar. É o desenvolvimento da ciência, é o desenvolvimento da razão. Tudo isso está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então você vai valorizando a natureza criada por Deus também nesse momento. De novo, não é um momento de contestação religiosa, muito pelo contrário. É um momento de valorização religiosa. Você valoriza as obras de Deus e cabe a você, ser humano, interpretá-las. O naturalismo está lá presente, além disso, o hedonismo. Por experiência, eu sei que o hedonismo pode ser um dos pontos mais difíceis das pessoas entenderem. Por quê? O que é o hedonismo? Hedonismo é a valorização dos sentimentos humanos. Então, se você, ser humano, é especial, aquilo que você sente também é algo especial. Porque você começa a imaginar que as vacas, os cachorros e os outros animais não têm esses sentimentos, apenas nós temos. Então isso tem que ser valorizado. Agora, o principal sentimento valorizado pelo hedonismo é o prazer. O homem não deve se sentir culpado por sentir prazer, muito pelo contrário. O prazer é algo que foi dado a ele, a capacidade de sentir prazer. Então o homem tem sim que sentir esse prazer. É a visão que se tem na época. Vai muito contra a visão medieval que você tinha. Porque na visão medieval existia o que a gente chama de culpa cristã. Então, se você sentir prazer, você está fazendo alguma coisa errada. Porque, afinal de contas, na visão medieval, Deus não queria que você sentisse prazer. Aqui as pessoas dizem, se Deus nos deu a capacidade de sentir prazer, então é porque Ele quer que nós sintamos prazer. A questão é essa, o homem tem que valorizar sim essa questão do prazer, os seus sentimentos como um todo, mas particularmente o prazer. É o grande símbolo aí do hedonismo, ok? A última característica é a ideia do otimismo, porque se pensa naturalmente, né? Se nós mudamos tanto nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, nos últimos 150 anos, imagine aonde a gente vai estar quando estivermos no século XVIII, por exemplo. Se de 1300 para 1500 o ser humano mudou completamente e parou de se pensar como um ser absolutamente insignificante e começou a se imaginar como um ser maravilhoso, imagina onde a gente vai estar daqui a 200 anos. Então é um otimismo mesmo com relação ao futuro. O ser humano está melhorando, está progredindo e vai chegar lá num ponto em que ele vai ser quase igual a Deus. Então o objetivo aqui no humanismo, no Renascimento, é alcançar Deus, tentar alcançar o nosso Criador, ficarmos iguais a Deus. Precisamos desse empenho, né, nesse sentido. E o otimismo está aí presente. Na visão das pessoas na época, é uma questão de tempo. Chegaremos lá. Né? Agora eu vou te ensinar um macete sujo, tá? Eu aprendi no colégio, mas ele funciona. Eu sei, é horrível e tudo, mas você não vai esquecer. As principais características do humanismo e do Renascimento acabam sendo exatamente essas que a gente apontou aqui. Agora, quando você for lembrar delas, e aí o macete, lembre delas com carinho, né? Temos ali carinho, um macete que a gente acaba trabalhando, ok? Então, cientificismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, hedonismo e otimismo. Carinho. São as principais características que você acaba tendo do humanismo e do Renascimento. Eles entram aí, então um macetão. Eu sei, você pode achar, nossa, que ridículo. Beleza, mas você não vai esquecer. Tenho certeza que você não vai esquecer e vai guardar isso para esse momento, para um momento importante lá da sua prova. Beleza? Vamos começar a ver alguns exemplos aí, então, para a gente entender, sair dessa teoria toda e tal que a gente está falando, e começar a ver na prática. Ah, então é isso que ele queria dizer quando ele falou do cientificismo. Vamos lá, alguns exemplos. Primeiro, um exemplo típico de arte aqui, né, renascentista. Isso aqui é o chamado Rapto da Proserpina, né? Então, uma obra, uma escultura, e que você acaba tendo lá, né? Por exemplo, muito claramente você percebe o antropocentrismo, os homens aqui sendo valorizados, eles são o foco, né, o destaque exatamente da escultura. Além aí, né, justamente do antropocentrismo, a visão do individualismo, são indivíduos específicos, não são pessoas aleatórias, qualquer um. Eles têm as feições típicas dos seus rostos, né, e tudo. Para aprender do naturalismo também, você repara nos detalhes do corpo, né? Então o corpo com os músculos todos muito bem definidos ali, e a própria lógica do hedonismo também. Eles estão nus. Você jamais veria uma pintura ou uma escultura com alguma pessoa nua durante o período medieval. Isso é algo muito típico, muito específico desse período aqui que a gente está falando do Renascimento. Ok? Vamos lá em outros exemplos. Vamos começar a ver aí o cientificismo na prática. Começamos aqui com o tanque de guerra, o desenvolvimento da ciência, né? Então, reza a lenda que os tanques de guerra foram criados por Alexandre o Grande, lá na Grécia Antiga, usando aí dos elefantes e tudo como tanques de guerra. Agora, o primeiro tanque de guerra, no modelo mais próximo que a gente tem, é esse aqui, criado aí por Leonardo da Vinci, né? Então, Leonardo da Vinci, uma das tartarugas ninja lá, vai acabar desenvolvendo esse primeiro tanque de guerra. Algo completamente fechado, que anda, né, em qualquer direção e dispara em qualquer direção. Então seria um terror, na verdade, militar.
O tanque dele não deu muito certo não, tá? Porque ele andava para frente, aí ficava meio torto para o lado, acabou não funcionando, nunca foi muito posto em prática. Ficou o projeto, isso aqui é uma elaboração atual do projeto, né, do Leonardo da Vinci, que acabou não colando. E o outro exemplo dele, aí você tem também o helicóptero, né? Então seria tipo uma bicicleta, você pedala, 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 a hélice gira e iria te subir. Cara, o cara está inventando helicóptero no 1500, tá? O helicóptero é um negócio que só vai ser criado mesmo aí no 1900. Então no 1500 o cara já teve a ideia, ele teve a ideia. Mas ele não tinha tecnologia para fazer isso e para isso funcionar de fato na época. Mas o nosso helicóptero atual é inspirado no modelo do mesmo cara, o Da Vinci. Da Vinci é o grande nome da ciência nesse momento daqui. Então elabora esses dois projetos, além de infinitos outros projetos. Tá? Bom, seguindo aí o nosso próximo ponto, a gente acaba tendo a ideia do antropocentrismo. Vamos ver as características do antropocentrismo. Aqui é o Davi, né, do Michelangelo. E aí você percebe a valorização do homem. É um homem qualquer? Não. É o Davi do Michelangelo. E você vai reparando várias coisas, como, por exemplo, o nível de detalhe que ele tem no corpo, né? Você percebe os músculos são muito bem definidos e tudo muito claro, né, de você perceber. Um ponto interessante é que, vamos lembrar lá atrás do que eu falei antes, a valorização da cultura greco-romana e tudo. Você pode confundir, é possível isso e não tem nada de errado com isso. Uma escultura renascentista com uma escultura da antiguidade, uma escultura grega, uma escultura romana. Por quê? Porque os renascentistas estão imitando o modelo grego e romano. Você não pode confundir uma escultura grega e romana ou uma escultura renascentista, de novo, como eu falei, elas são muito parecidas, com, né, uma escultura, por exemplo, medieval. Medieval não tem nada a ver, é completamente diferente. Não se preocupe, porque o Enem jamais vai te pedir para fazer uma comparação de uma escultura grega, né, com uma escultura, no caso, renascentista. Ele sabe que elas são iguais. Isso ele não vai cobrar de você. Agora, a comparação de uma medieval com uma renascentista, isso sim, ele pode cobrar de você. Se ele coloca a imagem do Davi, do Michelangelo, ele espera que você saiba mais ou menos quando isso foi feito. Então o Michelangelo, lá, outra das tartarugas ninja, acabou produzindo essa estátua que é considerado o modelo mais perfeito de uma escultura já feito na história da humanidade. Isso feito lá no século XVI, 1500. Absolutamente perfeito, totalmente bem desenhado. O Davi tem 16 metros de altura, é uma estátua enorme, né? E com todas as formas do corpo absolutamente proporcionais, né? Então está tudo certinho ali, o corpo e tal, não sei o quê. Perfeito, de novo. Aqui um outro exemplo, de novo, do Da Vinci, né? O grande símbolo da medicina que a gente tem, chamado o homem vitruviano. E aqui você mostra como é que o ser humano é perfeito até matematicamente. Lembra do cientificismo, né? Eles são preocupados com as ciências. Então repara, geometricamente você repara como é que o corpo humano é perfeito. Você tem as pernas sendo mais ou menos do mesmo tamanho, os braços mais ou menos do mesmo tamanho. Como eu falei, o símbolo da medicina, porque isso aqui é uma figura, símbolo exatamente da anatomia, né? Então o formato do corpo humano. O corpo humano está inscrito ao mesmo tempo dentro de um quadrado, né, cara, e dentro de uma circunferência. Então o corpo humano ele é todo matematicamente perfeito. O seu braço direito é mais ou menos do mesmo tamanho do seu braço esquerdo. Por quê? É a matemática de Deus. Deus trabalha de maneira perfeita, então a obra dele é perfeita. Você é perfeito. É a visão que se tem aqui exatamente. Ok? Seguindo, além do antropocentrismo, um outro exemplo aí do antropocentrismo, isso aqui é a criação de Adão, né? Aí a pintura do teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, você acaba tendo aí a criação de Adão. Então, Deus criando o homem. Então você tem lá Deus tentando alcançar o homem. E o que é interessante são algumas sutilezas, né, que justamente o Michelangelo, o autor dessa pintura, vai acabar fazendo. Então repara, o cara é escultor e pintor ao mesmo tempo. Ele acaba fazendo um esforço, você repara, um esforço muito significativo de Deus para tentar alcançar o homem. E o homem está ali meio deitadão, não ligando muito não e tal, não sei o que, tipo, tá, beleza, se der para encostar, encostou. Por quê? É esse desrespeito que muitas pessoas teriam com Deus, né? Então o homem não se esforça para alcançar Deus, enquanto Deus quer se aproximar do ser humano. Um ponto muito interessante, uma sutileza que você tem, né, exatamente nesse quadro, é que você percebe o cenário onde Deus está. Isso aqui se assemelha bastante a um cérebro humano, a forma, né, de um cérebro humano. Se diz que Michelangelo fez isso intencionalmente e Deus representaria a razão. Afinal, foi ele quem nos deu a razão. Então, a forma máxima, na verdade, de você, ser humano, se sentir próximo a Deus é utilizando a sua razão, raciocinando, ao invés de você simplesmente acreditar que as coisas são de certa maneira porque Deus quis. Isso, na visão dos humanistas, dos renascentistas, seria ofensivo a Deus. O que Deus quer é que você use os dons que Ele te deu, que você raciocine. Por isso, Deus representado como um cérebro, Deus representado como a razão humana. Ok? Bom, seguindo aí, o próximo exemplo é o individualismo. Isso está muito presente na obra mais famosa, exatamente desse período, a Mona Lisa. Né? Repare, não é mulher ali.
a Mona Lisa. Tem gente que fala que a Mona Lisa, na verdade, seria a esposa do pintor que contratou ele para pintar e que ele teria se apaixonado pela mulher. Tem gente que diz que, na verdade, Leonardo da Vinci, pintor, né, o autor do quadro, seria homossexual e a Mona Lisa representaria o seu amante e tudo. Tem gente que diz até que a Mona Lisa seria, na verdade, o próprio da Vinci. Então ele teria se pintado como se fosse mulher ali e tal, não sei o quê. O que se sabe, cara, o ponto final é que sim, a Mona Lisa, ou a Gioconda, né, o nome original do quadro, na verdade, acaba representando o símbolo máximo desse individualismo porque é uma mulher específica. Você repara que é ela, você sabe que é uma pessoa em particular. Além de todo o mistério que você tem em torno do quadro e da técnica que ele usa, né? A técnica que se chama aí de você esfumaçar os olhos. Então, em qualquer direção que você olhe, parece que a Mona Lisa está olhando para você. Você olha da direita, ela está te olhando. Você olha da esquerda, ela está te olhando. Só que os quadros não mexem os olhos. É a técnica usada por ele, por isso considerado aí por muitos um mestre da pintura. Outra coisa interessante, que você percebe que a Mona Lisa é um quadro exatamente renascentista, é a questão do decote dela. O decote pode ser muito pequeno, sim, você pode falar, pô, isso não é um decote, mas já é alguma coisa. Lembra dos quadros medievais? As pessoas usavam roupa até o pescoço. Né? Tapavam a cabeça, tapavam absolutamente tudo. Era indigno você mostrar qualquer parte do corpo. Então, na Idade Média, você não queria que as pessoas mostrassem nada. Aqui, não. Pode mostrar o decote, sem problema algum. Ok? Além ainda disso, a gente tem um outro caso aqui, só para fugir um pouco dos italianos, que a gente está falando italiano, Leonardo da Vinci, Michelangelo, etc. Vamos pegar o caso de um holandês aqui, né? Esse aqui é o Jan van Eyck, vai pintar esse quadro, que é O Casal Arnolfini. Então, de novo, não é duas pessoas aleatórias, né? Não são duas pessoas aleatórias, é o Casal Arnolfini. É uma família de burgueses, né, comerciantes, ricos, que contrataram esse pintor para pintá-los. E o quadro ficou famoso e entrou para a posteridade. O marido e a esposa grávida, aqui, né? Então, acaba sendo o grande símbolo, na verdade, um dos grandes símbolos do Renascimento em outras regiões fora da Itália. O grande centro do Renascimento é a Itália, a gente já vai falar disso, mas você acaba tendo ele representado também, por exemplo, na Holanda, na Espanha e em outras regiões. O Jan van Eyck representa ele aí exatamente na Holanda, ok? Seguindo aí, vamos ao naturalismo, né? Então a valorização da natureza. E quem faz, no caso aqui, os esquemas, exatamente os desenhos aí da anatomia e o desenvolvimento do corpo humano e tudo, é o mesmo de sempre, o Da Vinci. Então o Da Vinci é aquele cara que é menino prodígio, sabe? Na boa, não sei quanto a vocês, mas eu odeio criança prodígio. Que, pô, é ótima em tudo e faz qualquer coisa, é uma maravilha. Eu odeio criança prodígio porque você olha pra ela, olha pra você e pensa, pô, eu não fiz nada na minha vida, eu sou um vagabundo. O Da Vinci é o cara que ele é um bom pintor, ele é um bom cara, no caso, médico, em certo aspecto, porque ele estuda o corpo humano, ele é um inventor, né, é um cientista, o cara é ótimo em absolutamente tudo. Então é aqueles casos, são um daqueles casos meio irritantes que você fica, na verdade, se sentindo um vagabundo. É o caso aí do Da Vinci. O cara faz esses desenhos, por exemplo, e estuda aqui o corpo humano, estuda do feto, o estudo do crânio, você percebe aqui até os dentes, né? Então aí o estudo dos dentes, e o estudo do interior do corpo humano, com o coração e tudo, né, cara? Então você vai percebendo o estudo dos órgãos. Isso é particularmente interessante se você for percebendo algumas coisas. Qual é a história da medicina? A medicina teve um desenvolvimento, né, surge oficialmente como ciência, lá na antiguidade, né, lá na Grécia, na verdade. Tanto é que quando você faz uma faculdade de medicina e se forma, você faz o juramento de Hipócrates. Hipócrates seria o pai da medicina, grego e tudo. Agora, depois da Grécia Antiga, a medicina não vai mudar muita coisa, não. E o tempo vai passando. Você chega ali em Roma, chega ali na Idade Média e não muda muita coisa. O que vai acontecer é que você vai demorar mais ou menos da Grécia Antiga até 1500 para ter um desenvolvimento significativo. E o desenvolvimento significativo aqui com o Renascimento se dá com o avanço da anatomia. Lembra lá do homem vitruviano, né? O cara lá com os bracinhos e tal, todo geometricamente perfeito, feito pelo Da Vinci, é um estudo de anatomia e esses desenhos todos aqui também. Então você tem, né, o avanço da anatomia e a medicina começa a se desenvolver um pouco. O que se pensava durante a Idade Média, quando uma pessoa estava doente, é porque, na verdade, ela tinha sido afetada por bruxaria. E ela estaria possuída por maus espíritos. E esses espíritos ficariam alojados no sangue da pessoa. Então, a solução para a sua doença, fosse qualquer que ela fosse, seria, né, fazer uma sangria. O que é uma sangria? Faz pequenos cortes nos pulsos, pequenos, tá, gente? Não é cortar totalmente e deixar o cara morrer. Mas você faz pequenos cortes nos pulsos, deixa aquele sangue ir embora, e no que aquele sangue ali todo vai embora e tudo, parte daquele sangue vai embora, a pessoa produziria um novo sangue e estaria curada. Qualquer doença que você tivesse era tratada com sangria. Então você tem peste, você trata com sangria. Gripe, sangria. Unha encravada, sangria. Caspa, sangria. Qualquer coisa. Era a visão que se tinha na época. Aqui não. Você começa a estudar um pouquinho mais. A medicina vai ter aí, no caso, um pouquinho de avanço. Pergunta aí, gente. Vamos lá?
A galera manda um alô para todos que fazem parte do pré-ENEM, da Sociedade Educacional Nascimento, né? Ali, Complexo Educacional Agostiniano. Então, um alô aí para vocês também, gente. Muito obrigado por estarem participando, né? Então, é legal ver as pessoas tendo uma resposta aqui, né? Então, um alô para todo mundo aí que está assistindo, tá? Bom, então o naturalismo bem presente nisso aqui, né? O avanço da anatomia sendo um bom exemplo disso. Além disso, o hedonismo, que eu tinha falado que era um pouquinho mais complicado. Então, vamos entender aqui, cara, a partir exatamente dos quadros, né? Primeiro deles, você percebe aí que o negócio já está um pouco diferente. Tu nunca vai olhar um quadro desse e falar, isso é medieval, olha lá a religião, como é que está presente. Não está, né? Então você vê que há religiosidade na época? Mas é aquele confronto, né? Eu tenho que ser religioso e aproveitar a vida ao mesmo tempo. É um negócio um pouco complicado. Então, essa época renascentista é muito caracterizada por isso. Eu tenho que ser religioso, mas eu tenho que aproveitar o que Deus me deu. E Deus me deu a capacidade de sentir prazer. E aí você vê lá as pessoas peladas e tudo, misturadas com os anjos, aí os beijos e tudo, coisas que você jamais veria, né, num quadro, né, como eu falei, medieval. A começar porque você não veria pessoas no primeiro plano. Em segundo lugar, por conta exatamente dessa própria ideia aí, né, justamente da valorização do prazer. Isso é um exemplo, aqui um outro exemplo aí, né, que você teria também, pessoas peladas e tudo ali numa festa e tal, não sei o quê. Mesma ideia, né, resgatando valores lá da antiguidade, o que a gente chamaria na antiguidade de bacanal, né, a festa de Baco. Baco, o deus da carne, o deus exatamente grego, né, dessa valorização aí você teria das festas e tudo. Bacanal que vai dar origem ao carnaval, a festa da carne, nosso carnaval aí atual. Então, desde sempre é meio tradição que no carnaval as pessoas fiquem meio peladas, né? Isso é um negócio que acontece lá desde a Grécia Antiga, Roma Antiga. Uma festa antiga que foi incorporada aos poucos aí no nosso calendário. Bom, e aí o perfeccionismo, e isso eu acho que é o ponto mais assustador. Nunca na história você acabou tendo obras de arte tão preocupadas com serem perfeitas. A visão dos autores renascentistas é a seguinte: Deus não é perfeito? Então o ser humano sendo criado como uma cópia de Deus também é perfeito. Então a cópia da cópia, que é a estátua, que é a pintura, também tem que ser perfeita. Então quer dizer, quando você faz uma cópia da melhor obra de Deus, você não pode fazer uma cópia de qualquer jeito. Você tem que fazer uma cópia que faça jus a esse ser humano. Uma cópia que seja absolutamente perfeita. Anatomicamente, né, fisicamente, totalmente perfeita. Sem essa preocupação. Em alguns momentos chega a ser um negócio até um pouco doentio. Eu vou mostrar aqui alguns casos que, são realmente assustadores. O nível de trabalho que isso acabava dando, né, nos seus escultores, principalmente, né, e alguns pintores também. Então, o primeiro caso é aquela escultura que a gente viu lá no início. Lembra que eu falei com vocês? O rapto da Proserpina, que é o cara segurando a mulher com os braços. Repara que os dedos do cara afundam na pele da mulher, né? Então, quer dizer, você tá vendo isso aí muito claro ali, cara. As unhas do cara, nível de detalhe. Repara aqui também, né, no caso, nas juntas do cara e tudo. Então, é tudo muito claro. Você vê exatamente essa ideia. Você não está fazendo isso, sabe, em alguma coisa macia, em borracha, em esponja, qualquer coisa assim. Você está fazendo isso em pedra. Você fazer uma escultura dessa em pedra é um negócio complicado, porque se você erra, quebrou a estátua inteira, né? Então é um negócio meio complicado, exige muita técnica, né, dos seus escultores, e nunca, depois desse período, nem antes, você alcançou um nível tão grande de perfeccionismo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que você acaba tendo é o Davi do Michelangelo, lembra? Repara, não é só a estátua que representa o corpo tem que ser perfeito. Então você vê aqui o tendão dele, por exemplo, na mão dele, você vê aqui também, né, as veias correndo no braço dele e tudo. Então você tem, né, o corpo exatamente do Davi absolutamente perfeito. As unhas também e tudo, né? Então isso fica muito característico. Seguindo a visão, né? Aqui o rosto do Davi do Michelangelo, de novo, considerada a escultura mais perfeita. Olha a unha dele, né? Ali também, perfeita, né? Os olhos e tudo. A própria expressão. Você repara numa estátua de pedra de 16 metros que o cara está preocupado. Porque você vê ele franzindo a testa. Olha o cabelo. Cada pedacinho desses é esculpido, a orelha, é tudo absolutamente perfeito. Isso aqui é o Davi bíblico, né? O Davi que derrotou Golias, ele estaria segurando aqui no seu braço, essa parte aqui exatamente, seria a funda, né? Com que ele teria lançado a pedra para matar Golias. Então você tem, né, o Davi de Michelangelo como uma estátua absolutamente perfeita. O que mais me impressiona, sinceramente, é a questão da expressão dele, a expressão preocupada dele, né? O olhar preocupado dele. Como eu falei, isso só se fazia em 1500. Não se fazia em 1600, em 1700, em 1800, em 2013, não se faz esse tipo de coisa. É um nível de preocupação específico dessa época, apenas nessa época. Por quê? A obra de Deus tem que ser perfeita, né? E a imitação da obra de Deus também tem que ser perfeita. Bom, aqui outro caso, né? Esse aqui é o pescador, também é uma escultura aí que você acaba tendo, que eu gostaria de chamar a atenção, que é particularmente o que mais me chama a atenção nessa escultura. Ela é feita em bronze, então ela foi feita em metal. Olha os cílios, né, no caso
do pescador. Então os cílios do pescador são todos ali desenhadinhos, né? Você vê exatamente. O cara fez isso em metal, é algo extremamente complicado, difícil, né? Então você está vendo o cabelo dele, as mãos e tudo e tal, cara. E acima de tudo os cílios, né? Eu acho que é o que mais chama a atenção. Além disso, né, se a gente valoriza a cultura greco-romana, você obviamente tem uma temática greco-romana. Então vamos falar de temas que sejam gregos ou romanos. Aí vamos lá, nessa temática greco-romana. Primeiro quadro, primeiro exemplo que a gente tem. A gente já viu alguns exemplos antes, mas agora para trabalhar especificamente isso. O nascimento de Vênus. Isso é um quadro do Botticelli, é um italiano, né, ficou famoso principalmente por conta desse quadro. Vênus seria uma deusa romana. Então você está mostrando aqui como é que ela está nascendo, aí os Zéfiros, né, mais ou menos o equivalente a anjos, alguma coisa do tipo, chegando ali, né, para abraçar Vênus no seu nascimento. Vênus é a deusa do amor e da fertilidade. E aí ela está nascendo nesse momento do meio do mar e tudo está surgindo aqui nesse quadro. Então você tem a temática, né, que, Vênus é uma deusa, no caso, romana. E você está pintando no século XV uma deusa romana. Peraí, Lucas, então isso quer dizer que lá os renascentistas acreditavam nos deuses de Roma ou nos deuses da Grécia? Não. Esses caras acreditam no Deus cristão, o Deus monoteísta, apenas um único Deus. Então por que eles pintaram uma deusa romana? Porque eles valorizam aquela época como cultura. Aquela era uma época de cultura desenvolvida, então ela tem que ser valorizada. Mas eles estavam certos com relação a tudo, menos uma coisa, a religião. A religião correta é, no caso, o cristianismo, apenas um Deus e tudo, e vai tudo certo. Beleza? Não é porque eles pintam deuses romanos que eles acreditam em deuses romanos. Muito pelo contrário. Ok? Um ponto interessante aqui, eu falei da matemática antes, quando eu falei lá, né, do homem vitruviano, que ele estava escrito no quadrado e no círculo e tal. Então a importância da matemática, a valorização da matemática. Esse quadro do Botticelli também marca isso. O Botticelli fez um cálculo aí do ponto médio do quadro, né, os pontos médios todos do quadro, e traçou o centro do quadro. O centro do quadro, o centro geométrico do quadro vai ser exatamente a região do ventre, né, no caso ali da Vênus. Então por que o ventre? Ela não é a deusa da fertilidade? E não é no ventre que a mulher carrega seu filho? Não é no ventre que a mulher exatamente representa essa fertilidade ao dar luz à nova vida? Então, o foco das atenções, o centro do quadro, tem exatamente que estar nesse ventre. Esse ventre, onde a vida nasce, tem que ser o centro das atenções. Por isso ele traça uma linha média e calcula exatamente aonde tem que estar o ventre da Vênus, aonde a vida será gerada, né? Então o quadro é uma preocupação matemática bastante obcecada, né, que eles acabavam tendo, por essa perfeição. Como eu falei, não pode ser, né, não basta ser parecidinho, maneirinho, legal. Não, tem que ser perfeito, absolutamente perfeito, inclusive matematicamente. É a visão aí dos renascentistas. Bom, além disso, temos aí, né, outros exemplos também da temática greco-romana. Esse é o Baco, né, o deus lá da Bacanal, que eu falei com vocês. Então você tem, né, o deus romano, né, exatamente dessa festa. O deus do vinho, é o deus do prazer, é o deus das festas e tudo. Acaba sendo uma escultura ali do Michelangelo. As esculturas sempre são ou sobre temas bíblicos, como Davi, que a gente falou, ou sobre temas greco-romanos, como, por exemplo, os deuses gregos e romanos. É o caso do Baco. O outro caso aqui você também tem, né, o Hércules ali derrotando exatamente o centauro. Repara também, né, no detalhe, no nível de detalhe que você acaba tendo do Hércules derrotando o centauro. A luta física muito bem definida, muito clara, né, exatamente isso. Isso é uma sequência de esculturas sobre Hércules, tratando, né, exatamente dos 12 trabalhos e tudo. Mitologia, né? Então você tem a mitologia grega muito presente com isso. E, de novo, com todas as características, o nível de perfeição, a preocupação com os músculos, né, o foco exatamente nos homens e tudo. Ok? Bom, seguindo isso, vamos lá agora falar, né, de um dos nossos últimos pontos. O fato da origem desse pensamento todo, desse pensamento renascentista, estar na Península Itálica. O que seria a Península Itálica, Lucas? A Península Itálica é a Itália. Só que a Itália como país não existia na época. Aí, assim, você pode falar, pô, professor, não posso chamar de Itália? Pode, você pode chamar sem problema nenhum. Mas eu sou historiador, sou meio chato com isso, a gente acaba aprendendo a ficar meio chato com isso, da ideia de que a Itália como um país, como a gente conhece a Itália hoje em dia, não existia. Por quê? Você tinha a região onde fica a Itália, mas eram vários estados, vários governos, vários países independentes ali dentro. Então, Península Itálica é a região da Itália. Se quiser chamar de Itália, perfeito, não tem problema nenhum. Aí aqui o mapa mostra, né, o que seria exatamente essa Península Itálica. Você tem ali no sul o Reino de Nápoles, né, bastante grande, né, nesse momento, o maior ali da região. Aí os estados papais, e Roma está ali, né, são as terras do Papa, as terras da Igreja Católica. O que hoje é o Vaticano é só um pedacinho do que era isso, né? Você repara que é muito grande, que os Papal States, né, então os estados papais muito grandes controlavam um pedação enorme, na verdade, de terra.
Aí a República de Florença, a República de Siena, e ali, né, várias pequenas regiõezinhas, as repúblicas de Gênova aqui e de Veneza, né, são duas das mais importantes, os maiores centros comerciais que você tinha, né, no caso, na Europa nessa época. Então a Itália era toda dividida, cada regiãozinha mandava na sua própria terra. Né? E ele fala aqui em cima, né, ainda as outras menores, República de Lucca, Marquisato de Mantua, né, no caso. Então você tem uma série de regiões muito, muito pequenas realmente, mas essa é a Itália em 1494, o momento em que está acontecendo exatamente aí o Renascimento. Agora, por que a Itália? O que aconteceu na Itália? Os principais nomes são italianos, não são espanhóis, portugueses, ingleses, qualquer coisa. Aí a gente tem alguns motivos para isso. A origem da Península Itálica se dá por alguns motivos. Primeiro, é a antiga sede do Império Romano. Eu acho que você vai concordar comigo que é muito mais fácil você valorizar a cultura grega e romana se você estiver na Grécia ou em Roma. Por quê? Porque na Grécia ou em Roma você tem acesso às obras de arte gregas e romanas. Se você quiser valorizar a cultura greco-romana aqui no Brasil, hoje você pode, porque você tem internet. Mas se você não tivesse, né, um acesso com jornais, internet, qualquer coisa do tipo, seria muito mais difícil. Você não conheceria. Então, como copiar algo que você não conhece direito? Né? No caso deles, não. Em Roma, você está andando na rua e você olha para um lado e vê um aqueduto, olha para o outro e vê o Coliseu. Então, você conhece exatamente como eles se expressavam artisticamente. E se você acha que aquela época é a época de ouro, exatamente, da história, você vai acabar tendo, né, uma facilidade maior para isso. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, repara no próprio nome, Renascimento. Qual é a visão de renascimento? Nasceu na Idade Antiga, morreu na Idade Média e nasceu de novo agora com eles. Então esse desprezo absoluto pela cultura medieval e uma supervalorização do nascimento, da cultura antiga, da cultura grega e romana. Ok? Bom, então o primeiro ponto é esse, a antiga sede do Império Romano, é mais fácil você valorizar as coisas, né, na região exatamente da Itália. O segundo ponto, né, que são grandes centros comerciais, principalmente aqueles dois que eu tinha marcado ali com vocês, Gênova e Veneza. Gênova e Veneza são as duas regiões, os dois principais portos comerciais do mundo nesse momento. Sendo os dois principais portos comerciais, são os que mais recebem produtos lá das cruzadas, que a gente falou no início da aula, lá a porcelana, a seda, o quibe, a esfirra, né? E vão começar a revender isso pela Europa, e com isso vão começando a ganhar muito dinheiro. Eu compro, no caso, porcelana da China, pagando R$5 e revendo para Portugal por 300. Eu tenho um lucro bastante significativo. São os grandes intermediários, os grandes comerciantes da época, são as pessoas de Gênova e Veneza. As duas cidades enriquecem muito, melhoram muito realmente nesse momento. E o que vai acabar acontecendo é que com muito dinheiro, grandes centros comerciais, você acaba tendo aí, né, a ideia do surgimento, de um mercado de arte. Tá? Então, qual é a ideia de um mercado de arte? Você tem um mercado forte, na verdade, com relação à arte lá. Se compra e se vende muita arte aqui na região da Itália, em Gênova e Veneza. Por quê? Porque as pessoas têm dinheiro. Você há de convir comigo que é muito mais comum você ter um mercado de arte numa região muito rica do que numa região muito pobre. Numa região muito pobre, as pessoas têm preocupações mais fundamentais, como, por exemplo, comer, como, por exemplo, ter a sua higiene pessoal e coisas do tipo. Você não vai se preocupar em ter um Van Gogh em casa se você tem necessidades como botar um telhado na sua casa ou qualquer coisa do tipo. São coisas mais importantes para a sua vida. Agora, numa região extremamente rica, você pode ter arte. Até porque arte é sinônimo de prestígio. Quanto mais arte, quanto melhor a arte que você tem na sua casa, nessa época era visto assim, convenhamos, hoje em dia muita gente vê assim ainda, quanto mais arte você tem na sua casa, exatamente mais valorizado, mais importante ou mais culto, muita gente vai te considerar. Então, sendo regiões ricas, tem muita gente disposta a comprar e vender arte. Tem pergunta aí, gente? Vamos lá? Da Sociedade Educacional Nascimento. Vamos lá. Dentro do humanismo, em resumo, o que existe é uma contradição entre Deus e o homem? Não, uma contradição não, na verdade não. Eu diria que é uma complementariedade, tá? Então qual é a questão? Deus é intocável, Deus é perfeito, está lá em cima, tá? Perfeito, ninguém toca nele, todo mundo confia que Deus é absolutamente perfeito. Agora, o homem é a imitação desse Deus. E como a imitação, ele é quase igual, mas não é igual. Ele não é tão perfeito, mas ele é quase perfeito. Tá? A visão é essa. Não é contradição. Deus está no topo, você não toca. É aquela ideia que eu falei antes. Você não muda a visão de Deus. Deus é absolutamente perfeito. Mas o homem está tentando alcançar. Está chegando ali para tentar alcançar. Afinal, está na Bíblia. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é essa cópia de Deus. Né? A gente tem alcançar o Criador, tentar alcançar o Criador, ainda que nunca consiga.
né? É a visão que se tem aqui no Renascimento. Não é uma contradição, né? O homem é a mais perfeita criação de Deus e deve tentar alcançá-lo, exatamente. A visão acaba sendo essa, ok? Bom, então o primeiro ponto, né, do fato de serem grandes centros comerciais é que você tem um mercado de arte forte. E o segundo ponto é que você começa a ter a prática do mecenato. E o que é o mecenato? E aqui eu tenho que explicar um negócio com calma para vocês. Talvez você já tenha ouvido a expressão de que fulaninho é um mecenas. O que é um mecenas? É um amigo das artes. Para você saber, Mecenas era um ministro lá no Império Romano, do imperador Otávio Augusto. Tá, e o que isso importa? A expressão mecenas começou a ser usada no Império Romano e posteriormente aqui, nessa época do Renascimento, para falar daquelas pessoas que ajudavam as artes a se desenvolver. São os patrocinadores. Então é um patrocinador de arte. Qual é a questão? Apenas na Península Itálica você tem a prática do mecenato. O que é a prática do mecenato? A prática do mecenato se dá quando uma pessoa, normalmente um burguês, tá, começa a pegar um trabalhador qualquer e começa a bancar esse cara. E vai bancando ele, vai bancando ele, vai bancando ele. Para quê? Para que ele produza obras de arte. No que o cara vai produzindo essas obras de arte, o patrocinador, o que está bancando ele, vai ter direito a essas obras de arte. E se o cara for um bom pintor, você tem uma infinidade de obras maravilhosas na sua casa. Você tem o prestígio lá da questão do mercado de arte. É a mesma coisa que você está comprando, mais ou menos, de uma jovem promessa, de um talento que ainda não foi descoberto. Vai sair muito mais barato do que você comprar já de um Michelangelo ou de um Da Vinci da vida. Todos os principais nomes, né, do Renascimento acabaram passando, né, a grande maioria, na verdade, todos é um exagero, mas a grande maioria acabaram passando por um mecenato. Alguém que pagasse suas contas, alguém que sustentasse essa pessoa para que ela pudesse passar a vida inteira apenas se dedicando às artes. Vou te dar um exemplo. Digamos que você é filho de um padeiro e você fez algum desenho ali que o pessoal gostou muito, achou muito interessante, lá em Portugal. As pessoas vão olhar esse seu desenho e falam, nossa, que bonito, que legal, você tem um talento natural para isso. E ficou por isso. E você continua trabalhando com seu pai, e você vai virar padeiro no lugar do seu pai, e você vai morrer como padeiro. Agora, digamos que você, ao invés de viver em Portugal, com a mesma história, você vive em Veneza. E aí as pessoas vão olhar seu desenho e falar, nossa, que desenho legal, você tem um talento, você deveria investir nisso. O que acontece é que nisso que você deveria investir nisso, você começa a ter alguém que olha e fala, eu acredito em você. Eu acho que você é um diamante bruto, e sendo um diamante bruto, eu posso bancá-lo. Eu começo a te sustentar. No que eu começar a te sustentar, você vai pintando. E vai aprendendo. Eu vou pagar cursos para você. E você vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. E tudo aquilo que você pintar será meu. E depois eu faço o que eu quiser. Eu posso revender e ganhar fortuna com isso. Ou eu posso manter para mim e me tornar uma pessoa importante, reconhecida, porque tenho muitas obras de arte em casa, etc. Então o mecenato é essa prática do patrocínio de obras de arte por parte de pessoas com mais dinheiro. Pessoas com mais dinheiro, então, Lucas, são apenas os burgueses? Apenas os comerciantes? Não. Em muitos casos são os burgueses buscando um certo reconhecimento, um prestígio na sociedade. O comércio era muito mal visto, então muita gente olhava para o comerciante e falava, esse aí é um comerciante. Um comerciante é uma pessoa que não tem valor algum na nossa sociedade. Os importantes são os nobres, né? A visão era essa. Então o comerciante, ao ter obras de arte, melhorava um pouco o seu quadro. Ele é só um comerciante, mas é um amigo das artes, é uma pessoa culta, é uma pessoa valorizada. Ok. Agora, os burgueses faziam isso em peso, mas os nobres também faziam. Eu quero me mostrar como um nobre mais importante ou mais culto do que o meu nobre vizinho. Então, o meu nobre vizinho não tem nenhum quadro na casa dele. Olha, uma pessoa que não liga a mínima para as artes, é um bárbaro, um inculto. Eu tenho uma infinidade de obras em casa. Então, você tem essa valorização, a ideia do prestígio dessa pessoa. A própria igreja faz esse tipo de coisa também. Então, tem muitas obras de arte que vão ficar dentro da igreja. Um exemplo que a gente tem é a imagem da Pietà, por exemplo, do Michelangelo, está dentro do Vaticano. Então, é a imagem de Maria segurando o corpo de Cristo, né, e tudo. Também perfeita nos moldes das estátuas do Michelangelo. A gente viu aqui o Davi e tudo. E está lá dentro da igreja. Então, a igreja patrocina também as obras de arte. Ok? Bom, então o mecenato é essa prática do patrocínio. São as duas questões. Por que a Itália? Porque, é mais fácil você fazer num lugar em que você tem, né, no caso, o exemplo do seu lado, do que seria o Império Romano, do que os romanos, do que seria a arte romana. E 2, porque sendo regiões ricas, grandes centros comerciais, você vai acabar tendo tanto a ideia de um mercado de arte desenvolvido, quanto a prática do mecenato. São práticas comuns que vão se desenvolver nessas áreas. Então aconteceu, no caso, aí, o Renascimento em outras regiões? Aconteceu. Aconteceu na Holanda, aconteceu na Espanha, aconteceu em outras regiões. Mas não com a mesma força que aconteceu, né, exatamente ali na Itália. Tá? Bom, agora a gente volta lá para o caso das Tartarugas Ninja. Essa é a única aula, tá, do ano que você pode parar nesse momento e falar, Lucas, eu não entendi absolutamente nada.
Você começou a falar aí há 1h30 atrás e, pô, de lá para cá eu não entendi absolutamente nada. Não tenho a menor ideia do assunto que você está falando. Dá para você explicar de novo? Dá, eu consigo te explicar isso em 2 minutos. Por quê? A partir das Tartarugas Ninja. Então, o desenho das Tartarugas Ninjas, acredito que a maioria das pessoas conheça, né? Eu cresci vendo esse desenho, ele foi reatualizado e passa aí até hoje, né? Qual é a ideia? Os nomes das Tartarugas Ninja, antes dos nomes, eu posso te falar que o desenho das Tartarugas Ninja foi todo baseado na ideia, exatamente, né, que você tinha aí do humanismo do Renascimento. Você pode estar pensando agora, pô, o que esse professor fumou? Que droga que ele está usando? Não usei nada. A parada é a seguinte, eu escutei uma entrevista exatamente com o criador das Tartarugas Ninja. E, cara, o cara falou que foi de propósito. Então vamos entender aos poucos. O nome das tartarugas, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Você pode pensar, pô, coincidência. São os 4 nomes dos principais artistas do Renascimento. Mas é só coincidência. Claro que é coincidência. Todo mundo se chama Donatello aí pelas ruas, né? Sabemos que não. Então, primeiro ponto, não é uma coincidência por conta disso. Segundo ponto que você pode ver, você faz associação, por exemplo, do inimigo deles. Não sei se tu lembra, né? O inimigo deles era o Destruidor, um cara grandão lá, de capa roxa, com uma armadura e tal, não sei o que, fortão. Então, repara, o inimigo das tartarugas, as tartarugas que tem o nome dos renascentistas, é um cara que usa uma armadura. As pessoas usam armadura normalmente, no dia a dia, pelas ruas? Não, né? A armadura é um negócio muito específico de determinada época, medieval. Então, o inimigo dos renascentistas é o medieval. Então, é a contestação à cultura medieval. Está presente aí também. Quer ver outro exemplo? No final do desenho, eles sempre terminavam comemorando e tal, não sei o quê, eles eram viciados em um alimento, pizza, que não por acaso é um alimento típico da Península Itálica, da região da Itália. Então, eles comemoram com pizza, as suas vitórias e tudo. Por que eles comemoram com pizza? Porque, no caso, como a gente falou, né, tartarugas gostam de pizza? Não, mas a ideia é de que você tem ali, né, exatamente, o centro na Península Itálica. Então, faz associação. Outro exemplo que você pode estar pensando ainda, que a gente pode pegar agora nesse momento, a ideia, por exemplo, da amiga deles. Não sei se vocês lembram disso, mas eles tinham uma amiga, uma jornalista, que acabava difundindo aí as ideias deles e tal, que ia espalhar e defender, né, no caso, o que eles faziam, que era a April, né? A amiga deles era uma jornalista. Se ela era uma jornalista, ela era uma representante da imprensa. Então, repara, o Renascimento sendo difundido pela imprensa. Os livros lá, né, que são carimbados, que a gente falou no início da aula, e que estão levando as ideias do humanismo e do Renascimento adiante. Então a imprensa cumpre o seu papel em divulgar essas ideias. Tá aí de novo também, né, a questão das tartarugas ninja. Ok? Então a gente tem alguns exemplos aí, se você pegar tem uma infinidade, o desenho é todo baseado nisso. É uma pena isso, né? Porque o desenho está parando de passar, está meio que sumindo. Então, tipo, daqui a 10 anos ninguém vai entender absolutamente nada disso. Mas é um macetão. Então, assim, cara, tu não tem a menor ideia de alguma coisa com relação ao humanismo, ao renascimento. Caiu uma pergunta, você não sabe responder. Quer chutar alguma coisa, cara? Sei lá, meu irmão. Chuta alguma coisa de Tartarugas Ninja. Tipo, Mestre Splinter, né? O rato lá que é o chefe deles. Beleza? Tem pergunta aí, gente? Vamos lá? Avante Engenharia e Consultoria. Vamos lá. Professor, boa tarde. Gentileza enviar um abraço de boas-vindas à aluna Isabel da unidade Centro-Sul de BH. Obrigado, Luciana. Ok, Luciana, um abraço aí para a Isabel, né, a aluna da Centro-Sul de BH. Tá? Bem-vinda aí, né, na nossa aula inaugural. Estamos começando aqui o nosso curso pré-ENEM, a nossa primeira aula, começando aí com essa aula de história. Ok? Bem-vinda aí, Isabel, também. Um grande abraço para você. Bom, então o Tartarugas Ninja, nosso macetão aí, né? A gente tivemos alguns macetes na aula de hoje, o carinho e agora essa ideia das Tartarugas Ninja. E a gente acaba fechando o conteúdo a partir daqui. Eu queria trabalhar com vocês só para a gente exercitar agora uma questão, modelo Enem exatamente, sobre, né, o assunto que a gente está trabalhando, Renascimento e o mesmo modelo da habilidade 1. Então vamos lá, questão. Aí tem um textinho ali. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista. Lembra, burguesia igual a comerciantes. São os comerciantes da época do Renascimento. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Então é aquela, assim como os artistas, né, você vai acabar tendo no caso ali, cara, com o avanço das pesquisas científicas e da invenção tecnológica, os cientistas também tentando esse tipo de coisa. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcado pela constante relação entre... Aí vamos lá, letra A, fé e misticismo, B, ciência e arte, C, cultura e comércio, D, política e economia, ou E, astronomia e religião. 2 minutinhos para vocês fazerem aí a questão, gente, a gente já resolve. Então leiam o texto com calma, façam a questão aí numa boa.
Bom estudo e até a próxima aula! Vamos lá, gente? Fizemos aí a questão, então, todo mundo, sem problemas? Então, de novo, acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época, que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre gabarito, letra B, né? Temos ali a letra B, exatamente, ciência e arte. E você pode perceber isso exatamente pelo que ele fala no mesmo texto, né? Então, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura. Então, é a ideia do cientificismo muito presente, né, exatamente, no período, né, cara, junto com a ideia da arte. É aquilo que a gente trabalhou aqui durante a aula, lembra aí do carisma, né, do carinho, né, o cientificismo bem presente, né, como parte exatamente dessa arte renascentista. Ok? Eu sou o Lucas Cabral, professor de História aqui do Rio de Janeiro, espero que tenham curtido, tenham aproveitado aí exatamente a nossa aula inaugural, nossa primeira aula. Nos veremos outras vezes aqui exatamente no curso pré-ENEM. E tenham aí um bom curso, espero que todos consigam passar, ok? Muito obrigado, um prazer e até a próxima. Tchau, tchau.